Muito boa tarde, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do Luminous Podcast, o podcast que vai abordar para vocês temas da psicologia voltados para a sua vida, para que vocês tenham melhores decisões profissionais, para a vida pessoal, finanças. E a gente está aqui hoje com um convidado incrível, mas antes eu quero dar oi para os nossos colegas, para os nossos hosts. Eu estou aqui com o grande Arthur. Boa tarde, pessoal. Luca Prata, como você tá? Opa, tô bem demais. Tudo bem? Melhor agora. Bom demais, né? Saudade de gravar? Oh, tem tempo, né? Tem um tempinho já. Que eu não apareço, pelo menos. Exatamente. Então vamos matar a saudade aí hoje. Pessoal, nós vamos falar hoje aqui sobre nutrição, sobre qualidade de vida, sobre hábitos saudáveis. E a gente está aqui com um cara fenomenal, que é o Felipe Haddad, o nutricionista. Ele vai se apresentar aqui para vocês. Pessoal, obrigado pelo convite. Prazer, uma satisfação grande estar aqui com vocês hoje. Eu já acompanho o trabalho de vocês há algum tempo e é nítido quando vocês colocam amor no que vocês fazem, fica uma coisa muito legal, né? Então, eu sou nutricionista, eu atendo há 10 anos em clínica, né? A minha história é um pouquinho diferente, eu passei pelo direito antes de passar pela nutrição, história parecida com a do Marcos, né? E com o tempo eu fui me encontrando na nutrição. E hoje eu atendo numa clínica, eu sou sócio de uma clínica aqui em Belo Horizonte, que é a Clínica Bilight. E a ideia hoje é a gente trazer um pouco da nutrição dentro do que são os aspectos da psicologia. São áreas que elas se complementam muito, então a nutrição complementa a psicologia e vice-versa. E é uma coisa que eu vejo que é muito difícil hoje na clínica, muitas vezes, eu ter um paciente onde ele não tem esse resguardo da psicologia por trás. Tem muito paciente que é muito difícil que a gente faça a evolução dele pela falta de uma boa psicoterapia. Esse é um tema muito interessante, porque é justamente o que eu gostaria de começar falando, porque a gente percebe que muitas vezes a pessoa percebe que a vida dela não está muito boa, que ela tem algo para melhorar, ou porque ela está sofrendo, ou porque ela sente que ela está aquém do que ela poderia ser, ela quer se desenvolver melhor. Então ela pensa logo, olha, eu preciso melhorar minha alimentação, eu preciso dormir um pouco melhor, mas às vezes tem motivos, tem razões psicológicas que dificultam a pessoa de conseguir esse processo. Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, de às vezes você faz um planejamento, você quer que a pessoa ali siga uma dieta, um padrão, ela não consegue. Então, em que medida você acha que a psicologia e a nutrição estão relacionadas? Bom, tudo na vida tem a ver com progressão. Da mesma forma que nós não começamos a nossa profissão muito bem, é uma construção, a dieta ela também é uma construção. Então, a pessoa que ela chega com muitos maus hábitos, eu não posso querer que ela mude isso da noite para o dia, da água para o vinho. Então, a gente conversava aqui anteriormente, se uma pessoa chega para mim comendo 6 fatias de pizza à noite, se ela passa a comer 2, já é um progresso. Então, é pensar que a alimentação é um comportamento. Então, a pessoa ela passa toda uma vida se alimentando de uma maneira. Ela não vai resolver isso com uma consulta. Ela não vai resolver isso com uma sessão de psicoterapia, né? O alimento ele tem a questão da afetividade, tem a questão de você perceber, por exemplo, que todas as festividades elas estão numa mesa. Você sai com um amigo seu, você comemora numa mesa de comida ou bebendo. Aniversário, tem uma mesa de comida. Qualquer comemoração que nós temos, e historicamente falando, no passado também era dessa forma, envolve alimentação. Então é muita pretensão da minha parte, né, eu achar que com pouco tempo de dieta eu vou melhorar essa pessoa, melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Então eu acredito muito na progressão. Uma pessoa que ela chega para mim com um hábito péssimo, com 30 dias ela está com um hábito muito ruim. Daí a 30 dias o hábito só é ruim. Daí a 3, 4 meses começou a ficar bom. E nesse progresso que ela faz, ela melhora a saúde. Mesmo ela não cumprindo o que seria o 100% do ideal, se ela passa a fazer o que é o real para ela, nas condições que ela consegue executar, ela já passa a ter um benefício. Entendi. Então quebra um pouco aquela ideia, né? Aquela ideia mágica de que você vai no nutricionista, ele vai te dar ali uma dieta maravilhosa, uma fórmula mágica que vai transformar a sua vida, você vai seguir ela por tanto tempo, vai se esforçar muito, mas às vezes não. São pequenas mudanças que você faz no seu processo que vão ser factíveis, né? Eu vi um vídeo, por exemplo, no seu Instagram, que você começa a falar de comidas que não são proibidas. Você vai no supermercado e começa a pegar comidas que são supostamente proibidas, né? Condenadas pelos nutricionistas em geral, mas que é possível melhorar a sua dieta mesmo não largando todas as comidas, né? Até porque a progressão ela não é linear, né? Pra nada. Você não vai estar aqui no 0%, aí depois 20, 30, 40, 100. Você vai pro 0, pro 10, depois você volta pro 5, aí você vai pro 20, pro 30, depois você vai voltando. A gente tem que tirar um pouco essa mentalidade que você vai começar uma dieta, alguma coisa, e daqui a um mês você vai estar 100% tudo certinho. Isso não existe, né? Perfeito. E até porque, hoje, se eu for falar para vocês qual que é a maior demanda, a maior dor das pessoas que me procuram, é o emagrecimento. E a gente sabe que ele não é linear. O emagrecimento, as pessoas têm expectativa que ele é uma curva que vai descendo, só que ele, na verdade, é isso aqui, ó. A pessoa passa por uma fase que ela perde peso rápido, ela entra num platô, que é normal, mesmo que a pessoa faça dieta, ela entra no platô.
E o maior erro das pessoas é desistir quando elas estão no platô, que a maioria desiste. Então, cabe a nós explicar, olha, esse platô aqui é previsível. Não é que você travou o seu emagrecimento. Demora muito para a gente chegar no platô de verdade. E aí, no meio do processo de perda de peso, tem momentos que a pessoa ganha peso também, que não é incomum. E muitos começam, quando a dieta ela é bem feita, é interessante falar isso, quando ela é bem feita, é normal que a pessoa ganhe peso no início. Porque ela hidrata mais a musculatura dela. Então, eu até fiz um vídeo recentemente que eu coloco lá a explicação de uma garrafa de água, né? A pessoa que não tem bons hábitos alimentares e não faz atividade física, imagina que é uma garrafa que ela está toda espremida. Sem ar lá dentro e sem água. Quando a pessoa começa a fazer dieta e atividade física, você coloca ar na garrafa, ela aumenta, né? E você coloca água na garrafa. Essa água, ela é água do nosso músculo. A pessoa passa a comer bem, você nutre aquele músculo e a pessoa tem um ganho de peso inicial. E muita gente, na primeira semana, fica desesperada e larga a dieta, achando que ele não está tendo resultado. Tem aquilo, eu não sei se é verdade, né, que eu já escutei. Se a gente tem um padrão alimentar e o nosso corpo ele entende que a gente tem aquele padrão, aquele peso. Quando a pessoa faz uma dieta muito radical e perde peso rápido e ela para, ela ganha tudo de novo e pode até ganhar mais peso posteriormente. Isso é verdade? Existe uma coisa que aí é um nome que eu inventei, tá? Nem vou dizer para vocês que existe uma boa evidência em relação a isso. Mas é como se fosse 7 points que nós temos em relação ao nosso peso. Como se, assim, o Marcos a vida inteira pesou 70 quilos. E aí, por alguma razão, ele fez o intercâmbio, ele viajou e ganhou 10. Vai ser mais fácil para o corpo dele voltar aos 70, por exemplo. Ao passo de que se você, por exemplo, também perdeu muito peso, você teve uma doença grave, você foi numa UTI por muito tempo, você recupera esse peso mais rápido. É como se fosse um set point. Mas dietas muito restritivas, por exemplo, o que elas fazem? Elas desidratam a pessoa. Então, é uma falsa percepção que a pessoa está emagrecendo. Porque o que nós entendemos como emagrecimento de verdade? É você ter um tecido de gordura, você tirar pequenas partículas de gordura e colocar no seu sangue, tá? É a lipólise que a gente chama isso, é a primeira fase da perda de gordura. E para a pessoa perder essa gordura, ela tem que beta-oxidar. É uma gordurinha que está na corrente sanguínea que é captada pela célula, é transformada em energia e nós eliminamos através do gás carbônico, que a gente está exalando, e da água. Então, esse processo é um processo que ele é, de certa forma, limitado. Então, se a pessoa está comendo, vamos supor, tá, 1.000 calorias na semana, 800 calorias, pouca caloria, ela está perdendo a mesma quantidade que ela perderia se ela estivesse comendo um pouquinho para mais, mas perdendo mais água, perdendo mais músculo. Então, são perdas que são contraproducentes. Por quê? Porque uma hora essa pessoa vai precisar recuperar essa água e vai precisar recuperar essa proteína do músculo. E quando ela recuperar, ela vai achar que ela estagnou. E ela ganhou gordura, quando na verdade não foi a gordura que ela ganhou. Sabe? Então a dieta muito radical, ela muito extrema, ela faz a pessoa ter a falsa percepção que ela está melhorando. Então nesse processo de realizar dieta, de emagrecer, de ganhar e perder peso, a pessoa não tem que pensar só na quantidade de peso, mas na qualidade do peso, no que ela está ganhando e perdendo. É a composição corporal, né? Existem condições, por exemplo, que a literatura coloca, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está numa obesidade, você tem 10% de perda de peso. Então, numa obesidade, nós podemos sim falar em peso, porque existe hoje um discurso de que o IMC não é um bom parâmetro, índice de massa corporal, que é a relação peso-altura. Para pessoas sedentárias e obesas, ele ainda é um ótimo padrão para avaliação de saúde de uma maneira geral. IMC, circunferência de cintura, abdominal também. Então, se essa pessoa que, por exemplo, está em obesidade, ela perde 10% do peso, ela já tem uma melhora muito grande em padrões de saúde. Então, é um caso que a gente pode ainda utilizar o peso como uma métrica favorável. Agora, o indivíduo que faz uma dieta e que faz atividade física, não que a gente não possa usar o peso, mas a gente precisa ter uma avaliação física. Preferencialmente, eu gosto de fazer dobra cutânea e bioimpedância para a gente ter dados adicionais daquela pessoa. Tem a questão dos relatos que ela traz em consulta. Então, tudo gera um raciocínio para a gente poder entender, bom, essa pessoa está caminhando num caminho bom ou não? Ou ela está fazendo ou ela não está fazendo? É porque, de certa forma, quando a pessoa ela tem muito músculo, se a gente usar o IMC, ele não vai ser um bom parâmetro nesse caso, né? Porque o músculo, ele pesa também. Né? Fisiculturistas são obesos. Sim. São pessoas estéticas que estão em sobrepeso e obesidade. E eu sempre tive uma dúvida entre a biopedância e a pega cutânea. Qual que é a diferença entre elas? Qual que é melhor de se utilizar em quais casos? Porque, por exemplo, eu nunca fiz biopedância. Em todos os nutricionistas que eu fui,
foi sempre pega cutânea. Eu nunca entendi qual que é o parâmetro para escolher uma ou outra. Ambas são metodologias que a gente chama de duplamente indiretas. O que quer dizer isso? Você colhe dados com a pinça, com o plicômetro. Quais são os dados? São os dados de espessura de pele. Então, existem protocolos ao redor do mundo, vários protocolos onde você pega peito, você pega bíceps, tríceps, e cada protocolo utiliza uma equação específica e um número de dobras específicos para colocar numa equação e gerar o que é o percentual de gordura, tá? Por não ser algo que você está vendo em tempo real, por exemplo, DEXA. DEXA você faz a avaliação de composição corporal por meio de raio-x. É um método muito assertivo em relação ao que é a realidade daquela pessoa. Mas quando a gente está avaliando com a dobra cutânea, seja a dobra, seja a bioimpedância, a gente não quer ver qual é a realidade 100% da pessoa. A gente quer ter um início. Porque a gente vai ter um meio, a gente vai ter uma evolução. Já a bioimpedância, ela, ao invés de fazer a dobra, a corrente elétrica ela vai de um ponto até o outro. Você tem a gordura que isola, que é isolante. Esses pontos, esses polos, eles fazem uma equação em cima disso e te dão um percentual de gordura também. Mas é muito comum você ter discrepância entre um e outro. É muito comum, por exemplo, uma coisa que eu até dou de exemplo nas consultas, né? Se você pega uma mulher, por exemplo, muito magrinha, com muita gordura na região do glúteo, interno de coxa e glúteo, que não são pontos que você tem no protocolo de dobra cutânea, então eu não faço a pinça da mulher no glúteo, assim como eu não faço no homem, aqui atrás, nos flancos, por exemplo, né? Então, se essa pessoa ela perde essa gordura, é uma gordura que fica oculta na dobra, porque eu não estou vendo aquela gordura. Na bioimpedância, já cai o percentual de gordura. Isso mascara o resultado um pouco, né? Então, a gente tem pontos cegos na dobra cutânea que a gente consegue, às vezes, fazer as duas metodologias e verificar. E com foto também, porque, às vezes, é interessante. Muito paciente está tendo online, né? Não tem como a gente fazer avaliação física. Mas, às vezes, você vê a pessoa com o mesmo peso e com a composição corporal completamente diferente ao longo de 6 meses, 1 ano. Entendi. Qualidade. E agora fala pra gente, quando você recebe as pessoas na clínica, eu penso que a maioria das pessoas vão lá para buscar ou melhoria estética, uma qualidade de vida um pouco melhor, você vai fazer ali um plano para cada pessoa para ter o progresso que ela deseja. Mas quais são as maiores dificuldades que você encontra, tanto para a pessoa que quer perder peso, quanto para que quer ganhar? O que você encontra de maiores barreiras para as pessoas que elas encontram? Maior barreira é adequar a dieta, e não só a dieta, adequar hábitos à rotina daquela pessoa. Porque, pessoal, a gente vive hoje num mundo que a gente precisa estar o tempo todo ligado no 220. Empresários, engenheiros, médicos, advogados, todas as profissões, e eu acho que com o advento do WhatsApp isso piorou um pouco, né? Porque é como se a gente tivesse que o tempo todo ficar ligando, vendo o que está acontecendo ao nosso redor. As pessoas, elas começam a priorizar de uma maneira difícil e complicada hábitos que deveriam estar sendo bem observados. Então, a gente sempre pensa em hábitos relacionando muito ao que é o pilar para a pessoa ter uma boa saúde e ter uma perda de peso. Então, eu não consigo, por exemplo, pensar numa dieta que ela é uma mistura do ideal, que é o que a pessoa precisa, com o real, que é o que a pessoa precisa para o dia dela, em termos de praticidade. Mas é inconcebível essa pessoa fazer essa dieta se ela estiver dormindo 3 horas por noite, com a má qualidade de sono. É uma pessoa que ela vai ter compulsão no dia seguinte pela privação de sono, ela vai ter vontade de comer no dia seguinte. É uma pessoa que ela vai ter preguiça de preparar as refeições do dia dela. Então, é uma pessoa que ela acorda em cima da hora para trabalhar, ela não pensa em comer, ela já está em cima da hora, ela pega e sai de casa rápido. Ela fica à mercê do que ela tem na rua, já que ela não levou comida, ela vai comer uma empada, ela vai comer uma coxinha, né? Então, você cria, às vezes, uma distorção ao longo do dia por conta de pequenos hábitos que não estão sendo observados. Então, a dificuldade que a gente tem hoje na clínica é fazer a pessoa compreender que a dieta ela é um pequeno ponto dentro de algo muito maior. Então, isso reforça aquele caráter interdisciplinar, né? A gente fala muito sobre isso aqui, como que a psicologia tem que ter um caráter interdisciplinar com a fonoaudiologia, com a psiquiatria, com a nutrição, com a fisioterapia. Não adianta você achar que... Porque isso talvez seja uma coisa que a gente está acostumado. A gente está acostumado a ciências se dividiram completamente, né, no mundo moderno para especializar-se cada vez mais, isso foi bom, mas a gente perdeu a noção de que o ser humano é um conjunto, né, de fatores que opera como uma coisa só, a gente não opera como áreas separadas. Então, cuidar separadamente de áreas diferentes da vida, sem ter uma integração entre elas, não adianta. Então, eu já vi conteúdo seu também mostrando isso, né, às vezes a pessoa coloca o pilar do trabalho dela como o mais importante na vida. Você centraliza e fala, cara, eu vou fazer tudo que eu preciso fazer de trabalho e o resto eu tento adequar. Mas se todos os outros pilares desestruturarem, você não vai conseguir trabalhar bem, porque você não vai estar dormindo bem, seu humor vai estar embotado, você não vai conseguir, você vai estar
vai ficar ansioso, vai ficar estressado, e sua vida desanda como um todo, não adianta. Pode falar. Não, eu ia falar que, assim, é difícil falar de felicidade, até porque felicidade é algo muito subjetivo, né? Eu acho que até para psicologia é uma definição difícil de você fazer de felicidade. Então, eu penso muito mais em bem-estar, né? O que eu penso de bem-estar? O bem-estar é quando você, numa balança imaginária, entre você ter vontades hedônicas, que é fazer algo que você gosta, comer algo que você gosta, você ter o prazer imediato, você tem um bom equilíbrio entre isso e as coisas que você precisa fazer, que é com o seu esforço. Então, essa balança ela tem que estar bem alinhada. E você, dentro das áreas da sua vida, você alocar seu tempo de uma maneira legal para cada área específica da vida do ser humano. Então, o que você falou é perfeito. O ser humano ele até pode, por um pequeno momento, delegar, colocar muito tempo profissional. Cara, mas se ele deixar a família dele de lado, ele está fadado à infelicidade, à falta de bem-estar. Alguma hora ele tem que equilibrar essa balança. E o que a gente vê, na verdade, são pessoas que muitas vezes elas passam muitos anos e uma vida inteira delegando muita energia para uma ou duas coisas e aqui está muito para baixo. E eu não sei, mas eu acredito que isso seja casos específicos que você tem até aumento de depressão. É aquelas pessoas que lá na frente a pessoa fala, poxa, eu tenho tudo, mas eu não tenho nada. Exato. Porque falta alguma coisa nesse contexto. Sim, a literatura psicológica ela endossa isso completamente, até porque o maior estudo já feito na história da psicologia, um estudo longitudinal feito por mais de 80 anos sobre qualidade de vida, ele conclui justamente isso. Os fatores mais decisivos para as pessoas que se dizem felizes e realizadas são a qualidade das relações afetivas, bons amigos, família, pessoas com quem ela pode confiar, né? Então a gente às vezes maximiza muito o pilar do bem-estar material, e isso é principalmente relevante porque a gente está num país que é muito difícil prosperar, trabalhar, ganhar dinheiro, e se você não tiver com isso, realmente é muito difícil ter uma qualidade de vida. Mas chega um momento em que a curva, ela se aplana, né? E ganhar mais dinheiro não vai te fazer muito mais feliz do que investir nas relações que você tem. Quando eu comecei a me preocupar em treinar, fazer dieta, que eu já faço há mais ou menos uns 3 anos, consistentemente, eu fui em vários profissionais. E eu percebi, quando eu era mais novo, né, antes de todo esse processo, eu tinha um ranço de nutricionista, para ser sincero. Com razão. Porque em todos que eu fui quando eu era mais novo, minha família também, todos eram muito radicais. Eles não se preocupavam com adequar e hiperpersonalizar aquilo para sua rotina, seus hábitos. E de um tempo para cá eu sempre busquei profissionais, tanto personal trainers quanto nutricionistas, que se preocupassem muito com isso. Então, eu ter a liberdade de falar, olha, isso aqui, nesse horário eu não vou conseguir. Tem alguma outra opção? E ela já vem com mais 3 opções, que são mais práticas, pela minha rotina ser mais rápida, mais corrida, né, que nem você falou. E eu acho que isso é fundamental, né, para dar certo. Tem uma coisa que eu falo muito, eu tenho alguns mentorandos, eu falo muito isso. A gente precisa, o principal objetivo de uma consulta, o que vocês acham que é? Uma consulta nutricional? É que a pessoa consiga aplicar? É que eu consiga convencer a pessoa a executar aquilo que eu passei de alguma maneira. Uhum. E para isso, eu tenho que entender qual é o momento da pessoa. Então, se você estava no momento da sua vida que você não estava disposto ao 100% e a pessoa te exigiu 100%, não vai dar certo. Sim. Então, a gente precisa entender qual é o momento da pessoa. Então, a gente tem que ter facetas diferentes. Então, eu tenho que ser o coringa do tipo, eu tenho que me adequar ao que essa pessoa precisa. A pessoa precisa disso, então eu vou dar isso porque lá na frente eu posso falar, ok, você está treinando na semana 2 vezes, então vamos tentar colocar a terceira agora, tá? Você bebe 500 ml de água por dia, 500 ml de água. Você pode tomar 1 litro agora? Consegue aumentar 500 ml? Então, sempre uma progressão. Então, a pessoa que ela, muitas vezes, ela tem a verdade dela e ela tenta transmitir a verdade para o paciente, sem entender o paciente, gera um descompasso, uma desconexão muito grande. Sim. E gera esse ranço que você falou. Eu acho que é uma diferença entre uma dieta ela ser eficaz e ela ser efetiva. Né? Você pode ter uma dieta e tratamento de forma geral, né, na área da saúde. É uma dieta que cientificamente é comprovado que ela funciona, mas se você não conseguir fazer aquilo ser aplicado na prática, não importa. Sim. É uma ânsia. Geralmente, o paciente que nos procura, eu imagino que o que procura vocês também, e médico eu sei que procura, porque eu tenho médicos que trabalham comigo. Muitas vezes o profissional ele quer entregar um resultado rápido por uma ansiedade que é dele. Ele sabe que ele recebe um paciente ansioso querendo um resultado rápido. Gera nele uma ansiedade de entregar o resultado rápido. Então, ele perde um pouco essa conexão com o que é humano. Sim. Que é falar para o sujeito, olha, pensa no tempo que você fez coisas erradas. Como que você quer resolver 10 anos de coisa errada em 30 dias?
Às vezes você vai fazer uma força absurda e ter um resultado rápido, mas que não é sustentável, né? Isso é inclusive um dos problemas da psicologia que tem sido muito discutido hoje, né? De quais são os tratamentos mais efetivos, quais são as melhores técnicas da psicologia. E às vezes, como na medicina, você consegue uma redução de sintoma muito rápida com uma técnica, mas isso é durável, isso é sustentável? Como é que a pessoa vai estar daqui a um ano? Né? E isso é complicado porque quando você usa um tratamento, você está de alguma forma fazendo uma aposta e queimando uma ficha. Se você passa para a pessoa uma dieta, ela vai estar apostando naquilo. Se ela praticar a dieta, conseguir um resultado rápido e voltar, psicologicamente ela pensa o quê? Não adianta fazer dieta, isso não é pra mim. Eu tenho amigos que falam isso, eu já tentei fazer e não consigo, isso não me serve. Mas às vezes não é bem assim. E eu acho que é igual o paciente que às vezes o psicólogo recebe, que ele vem de algo muito traumático ao longo de anos, você não vai resolver aquilo com uma sessão e você precisa às vezes de encontrá-lo toda semana, dar um suporte, extra consulta, e com o tempo você começa a trabalhar com aquele paciente e você começa a distanciar. Uma semana, depois viram 2. Essa é a melhora real que a gente precisa ter das pessoas, porque se a pessoa, eu brinco assim, a gente não é o objetivo, não é o desafio tirar a pessoa de uma obesidade. Hoje em dia isso não é tão difícil. O desafio é você tirar uma pessoa da obesidade e ela não voltar para a obesidade. Essa é a dificuldade que a gente encontra hoje, principalmente pela oferta que a gente tem dos prazeres rápidos em relação à alimentação e de hábitos de vida que hoje em dia eles são criados para fazer a pessoa fracassar no processo de perda de peso. Até no próprio hora que a pessoa vai no supermercado, o tanto de coisa que ela tem ali. Na hora de pagar tem um negocinho, um chocolate, é tudo feito pra você. Aqueles nudges, né, de economia comportamental. Você vai colocar um bis, um bombonzinho, você vê que tem um sonho de valsa perto do caixa. Poxa, é baratinho, é só um sonho de valsa, eu mereço, né? Tô tão cansado, vou comprar. Então você vai se condicionando um pouco. Essa ideia é muito legal porque ela traz a ideia de que, então, o bom nutricionista é aquele que consegue fazer com que a pessoa se torne autônoma, com que ela consiga tratar a alimentação de uma forma que traga uma boa qualidade de vida para ela. Assim como o psicólogo, o bom psicólogo é aquele que consegue fazer com que o cliente ou o paciente se torne independente dele. Porque se você está dependendo dele para se sentir bem, se você tem o psicólogo como uma muleta emocional, né? Olha, eu preciso ir para o psicólogo, senão eu não consigo funcionar. Talvez ele não esteja fazendo um bom trabalho. Pode ser que um tratamento demore anos. Tem casos em que realmente são situações complicadas. Mas se você não consegue fazer com que a pessoa se torne desmamar o paciente de você, alguma coisa está errada. E sabe o que é interessante? Hoje, uma das coisas que mais dificultam esse processo é o excesso de informações que as pessoas têm. Principalmente em rede social. Porque a pessoa, ela se identifica. Então, ela vê um sujeito falando algo na rede social e ela não está fazendo aquilo. E você vê um sujeito que se coloca dentro de um contexto onde tem uma boa estética, é uma pessoa que é descolada. Então, a pessoa acha que aquilo é um modelo a ser seguido e começa a achar que ela precisa fazer o que aquela pessoa está fazendo. E não só isso. A própria pseudociência que a gente vê hoje. É a questão de suplementos que você deveria usar, que a pessoa não precisa usar, ela chega lá com uma lista querendo usar aquilo tudo. Né? Que me receita isso aqui, eu preciso disso aqui. Ó. Cara, eu já atendi paciente usando por mês R$10.000 de suplemento. Gastando R$10.000. E não estava satisfeito, senão não estava indo lá, né? E não estava tendo resultado, porque o suplemento não é chave. Medicação, ok, algumas são necessárias que a pessoa faça uso. Não sou contra a medicação de nenhuma maneira. Mas são ferramentas. E existe hoje uma indústria por trás disso, que fala com que você tem que usar isso, usar aquilo, suplementos que todo mundo tem que utilizar, como se existe algo universal para todos, sabe? Então isso gera confusão nas pessoas. O indivíduo que ele se vê confuso, ele não faz A nem B. Sim. Ele começa a fazer o que o outro fala aqui, o outro faz lá. É a mesma coisa da pessoa que quer fazer 2 treinos diferentes. Então, o treinador passou para ela um treino. Ela vê o que o outro faz, ela copia. Tem o treinador e o influenciador, né? Fica os dois. E quando você vê, está gerando uma concorrência, uma competição. E a pessoa não está caminhando para lugar nenhum. E tem uma outra questão também que é complicada, porque com excesso de informação, a pessoa vai tentar aderir ao que ela tem mais apego à identidade emocional, psicológica. Então, eu gostei do que esse cara falou, então eu vou lá nele. Mas às vezes o que a pessoa precisa, e psicologicamente isso é particularmente verdade, em geral, a gente está se apegando a padrões que são justamente o que a gente não precisa. A gente tende a se afastar psicologicamente e criar mecanismos de defesa para se afastar do que a gente precisa. Então você deixa de procurar quem você precisa para se convencer de que, olha, a ciência está do meu lado, a informação está do meu lado, o doutor tal, o influenciador tal fala que meu estilo de vida está certo. Então, as pessoas elas têm uma tendência a se inclinar para aquilo que é mais conveniente. Então é interessante, porque se a pessoa escuta a seguinte narrativa, olha, isso aqui vai te fazer perder peso com menos esforço. E quando eu viro e falo, não, você precisa se esforçar,
ela vai comprar essa ideia, ela não vai comprar a minha ideia, porque a ideia do menor esforço ela é muito mais atrativa para aquela pessoa. Então, essa pessoa que ela busca o profissional, que eu acho que é interessante sim buscar o profissional, mas o profissional ele tem que mostrar o caminho para a pessoa e a pessoa tem que seguir aquele caminho. Então, a ideia não é centralizar no profissional o tratamento. É o profissional mostrar, olha, isso aqui é contigo, esse é o caminho. Uma expressão que eu uso muito, eu vou te mostrar qual piano que é mais leve de você carregar, mas é um piano, eu vou te ajudar a carregar, mas o caminho é contigo. E tema polêmico, então, já que você citou de... Não estava nem na pauta, mas você falou, eu lembrei. De suplementos que são obrigatórios, né? Agora, o tema do momento é a creatina. E aí, creatina obrigatória ou não? Não. O que acontece? A creatina, quando você pega para ver os bons estudos, porque creatina, se você for ver, você vai ver melhora de cognição, melhora de memória, perda de gordura, enfim, você vai encontrar uma gama de promessas onde você pode usar a creatina e que você vai ter um benefício. Boas evidências, performance na atividade física. Não que isso seja pouco, porque você, ao performar mais, você cria musculatura, você cria resistência. E para a vida, de uma maneira geral, a pessoa com musculatura ela é mais resiliente em inúmeras outras questões da vida, né? Mas não é um suplemento obrigatório. Eu, particularmente, gosto muito, sou fã de creatina, mas a gente tem que ter critério para falar as coisas com as pessoas. Então, a creatina ela ainda está sendo estudada em outras áreas que vão além da performance, mas aquela coisa do martelo batido, não tem. Martelo batido para ganho de força e ganho de performance atlética. Entendi. Perfeito. Outra coisa que a gente vê muito o pessoal falar é o seguinte, eu tenho esse peso, eu tenho essa forma física porque é a minha genética, a minha constituição física é essa. E aí você falou um pouco no começo, né, de que quando você tem ali um padrão corpóreo por muito tempo, o seu corpo ele coloca aquilo como um ponto de referência e vai tender a voltar para aquele resultado. Isso é definido muito mais pela sua genética ou é definido pelo hábito que você teve de ter um certo corpo? Porque às vezes você tem uma genética, por exemplo, de ser um pouco mais magro. Você é um ectomorfo ali, mas você passou a adolescência ali empolgado na academia, comendo, você ficou fortinho e conseguiu manter esse peso por um certo tempo. O seu padrão de referência muda pelos seus hábitos ou é mais a genética que influencia? Pode mudar, mas eu brinco o seguinte, a gente não pode querer ter a forma do corpo do outro. Então, quando você pega, por exemplo, uma mulher que tem um perfil muito longilíneo, se ela chega e fala assim, eu quero ter um corpo específico de uma mulher com muito glúteo, com muita coxa, com muita bunda, não vai dar. Às vezes é aquela forma daquela mulher que é daquele jeito, da mesma maneira que essa pode não conseguir entrar na forma dessa. Em relação a essas características visíveis, né, ectomorfo, endomorfo, mesomorfo, a gente sabe o seguinte, tem maneiras de avaliar isso onde a gente mede ossatura, então você chega a um perfil específico do endo, do ecto e do meso. Isso ao longo da vida ele pode se modificar. Na medida que você se esforça com o treino, na medida que você, às vezes, exagera mais com comida, então você pode pegar uma pessoa que tem um perfil ectomorfo, mas a pessoa tem hábitos tão ruins que ele hoje é um obeso. Ele é um obeso ectomorfo. É aquele magro com barriguinha. É. Então, e ele vai ter tanta dificuldade de perder peso quanto uma pessoa que naturalmente tem tendência para acumular mais gordura? Você sabe que... Eu vou falar algo polêmico, tá? Eu não acredito muito em dificuldade de perder peso. Eu acredito sim, e aí não é que eu estou dizendo, né? A gente tem evidências que a gente tem mais de 200 genes associados à obesidade. Então, existe um viés genético relacionado à obesidade. Só que as pessoas têm muita dificuldade de fazer aquilo que precisa ser feito para perder peso. Então, quando a pessoa vem até mim com essa informação, o que eu pergunto para ela? Qual foi o tempo máximo que você fez? Aí a gente consegue saber. Se a pessoa fala assim, eu fiz 3 meses, realmente eu fiz e não deu certo... Bom, pode ser uma pessoa que tem dificuldade, mas a maioria não adere. Então, existem genes associados à fome, à vontade de comer, até uma dificuldade maior de você ter uma perda de gordura. Só que são coisas que a gente não sabe ainda qual a magnitude disso na perda de peso. Em qual escala isso está sendo algo realmente relevante. Até mesmo se isso é um aspecto genético, né? Porque essa vontade de comer pode estar sendo causada por outras coisas. Por fatores externos, perfeito. Tá dormindo mal, enfim. Isso é importante a gente abordar também, que eu acho que é um dos campos em que a psicologia mais se aproxima da nutrição, qual que é a diferença entre fome e vontade de comer? Porque a gente associa isso normalmente, né? Me deu vontade é porque meu corpo está pedindo, eu preciso. Sim. Mas não necessariamente. A fome ela tem uma regulação muito a nível hipotalâmico, hormônios que são liberados que mostram que a pessoa já está saciada. E aí e até uma coisa legal para as pessoas saberem, né? Qual que é o ponto de parar de comer? Todo mundo pergunta isso. O que é sair da dieta?
Um conceito muito legal de vocês entenderem o que é sair e não sair da dieta é o seguinte: sair da dieta ou comer a mais é quando você alcança a saciedade e você compra mais. Então, uma ótima maneira de você se policiar no final de semana em dieta é o seguinte: ok, vou comer no restaurante, vou comer fora, vou comer uma coisa que eu gosto. Deu a saciedade, para. É difícil, porque às vezes... A saciedade está relacionada à fome. A fome. E eu brinco que, assim, eu tenho que me policiar às vezes com isso. Poxa, eu tô comendo um negócio tão gostoso. Poxa, tem lá na mesa o churrasco, a pizza. Poxa, tem uma sobremesa aqui que o pessoal pediu. Cara, é difícil você falar não. Mas esse a mais é a hora que você se excede. Então, eu sou muito do seguinte pensamento: a gente não tem que viver preso em dieta. Dieta, na verdade, é liberdade. É você saber fazer boas escolhas para você, sabe? Então, essa pergunta em relação à fome e saciedade, a vontade de comer, ela tem muito a ver com alterações neuroquímicas que você pode ter no seu cérebro, que podem ser provocadas, trazendo para a alimentação, por uma falta de nutriente, por um aumento de inflamação, que hoje em dia é uma coisa muito falada de uma maneira distorcida, alimentos que inflamam, que desinflamam, né? Isso é uma coisa que ainda as pessoas não entenderam muito bem, e aumento de estresse oxidativo. Então, quando você tem essas três coisas agindo, você tem menos sinais elétricos no seu cérebro, ou mais sinais elétricos relacionados à impulsividade, que é a veículo tamatégica, por exemplo, que quando ela está mais ativa, você se torna uma pessoa até mais agressiva e com mais ímpetos ruins, sabe? Então, existe uma série de coisas que acontecem, eu acho que pode ser legal a gente pôr aquela figura agora. Para exemplificar isso. Para exemplificar isso, né? Porque a pessoa que ela está inflamada, por exemplo, o que é inflamação? É você ter aumento de proteínas no seu corrente sanguínea que sinalizam para o seu sistema imune que alguma coisa está errada. Certo. Qual que é a maior causa de inflamação? Ganho de peso. Não é o que você come. O que você come gera um ganho de peso e ao você ganhar peso, você tem um perfil inflamatório que aumenta. No caso, é ganho de tecido adiposo. Tecido adiposo, gordura. Então, qual que é a melhor maneira de você desinflamar o seu corpo? Perder peso. Então, se a pessoa ela tem 100 quilos e ela perde 10 quilos fazendo uma restrição calórica simples e comendo coisas hiperpalatáveis, calóricas, com açúcar, ela desinflamou. Comendo açúcar... Ela consegue perder peso comendo coisas que ela gosta, às vezes. Não necessariamente é um alimento, que eu vejo muito no Instagram: não pode comer glúten que inflama, não pode comer lactose que inflama. É associado à perda de peso, não um alimento específico. Não é alimento, e tem pessoas que se inflamam com glúten. Que é o celíaco, uma pessoa com sensibilidade não celíaca ao glúten. Uma pessoa que tem intolerância à lactose, ela gera um perfil inflamatório. A alergia à proteína do leite gera uma inflamação no corpo. Inflamação nada mais é do que você ter um alimento que você come e, ao comer, você aumenta proteínas no seu sangue inflamatórias. Nenhum alimento faz isso. O leite, por exemplo, os bons trabalhos que mostram qual é o desfecho do leite, ele é muito mais anti-inflamatório. Interessante. Então, e tem sido notado isso muito, né? Que ultimamente tem aumentado muito os casos que as pessoas reportam de intolerância a glúten e lactose. Você acha que isso se deve a uma ciência que está identificando melhor esses casos, ou isso realmente tem aumentado? O que você acha a respeito disso? Eu vejo isso, e aí é complicado eu falar o que eu vejo, porque eu vejo o que eu vejo. Então eu posso ter o meu viés no meio. Mas as pessoas elas têm dificuldade de identificar o que é causa e o que é efeito. Então a pessoa ela chega às vezes e fala assim: eu tenho intolerância à lactose. Só que uma pessoa que na sexta-feira à noite, ela saiu, ela bebeu, ela comeu em excesso. De manhã ela acorda, toma um leite e passa mal. E ela está associando aquilo ao leite. É uma pessoa que às vezes ela já está num grau de obesidade maior, e a gente sabe que a obesidade ela tem a tendência também de alterar a função barreira intestinal. Então essa pessoa está muito mais sensível a qualquer alimento que ela come. Então qualquer coisa que ela coma, ainda que não seja algo inflamatório, ela pode ter uma resposta imune frente àquilo. Então eu vejo assim, eu não sei esse dado exatamente se há um diagnóstico de maior intolerância à lactose ou doença celíaca, mas o que eu sei é que as pessoas têm uma dificuldade de realmente associar o que é causa e o que é efeito. Então, existe aí elementos que deixam a pessoa cega em relação ao que está acontecendo com ela. E aí vem o excesso de informação de novo. E essa foto é interessante pelo seguinte: ela está mostrando aqui como que o nosso corpo produz serotonina, né? Então, vocês vejam, a gente precisa do triptofano, que é o aminoácido que a gente ingere através da alimentação, em carnes principalmente, que são ricas em triptofano. E o nosso corpo ele precisa fazer um caminho bioquímico para a serotonina, que é um neurotransmissor que está relacionado a vários aspectos relacionados à tranquilidade, à felicidade, ao bem-estar. Só que nem sempre isso acontece. Então, é um mito também para ser quebrado. O pessoal fala muito assim: a serotonina, o eixo cérebro-intestino.
eixo intestino-cérebro. A gente sabe que a serotonina do intestino, ela não atravessa a barreira hematocefálica do cérebro. Então, ela não é utilizada pelo cérebro. Então, essa que a gente está vendo aqui é um processo pelo qual o triptofano ele penetra a barreira hematocefálica para fazer serotonina. E se você estiver diante de uma pessoa com inflamação, você veja aqui, ó, essa indoleamina de oxigenase, que é uma enzima, ela cataboliza o triptofano e faz outros compostos, ó, que são neurotóxicos. E eles passam a barreira hematoencefálica. O triptofano ele passa pela barreira, né? Dentro do neurônio, se a pessoa ela tem excesso de inflamação e ativação da micróglia, que é a célula de defesa do cérebro, você tem um sinal para que você catabolize o triptofano e faça todo esse caminho até o ácido quinolínico, que gera um efeito neurotóxico para o cérebro e mais depressão. Então, uma coisa que me preocupa um pouco, né? Quando você pega para ver números relacionados à obesidade, a gente tem hoje no Brasil cerca de 60% das pessoas acima do peso, dentro de sobrepeso e dentro de obesidade. Esse número, salvo engano, é 80% em 2035. Vai existir, isso é uma coisa que eu tenho certeza disso que eu estou falando, vai existir um igual aumento de depressão. Entendi. Associado à obesidade, à depressão e o excesso de inflamação que isso provoca a nível cerebral. E nós estamos falando de algo assim, né? Não é só isso que acontece, tem outros mecanismos relacionados ao cérebro que a gente tem estresse oxidativo diminuindo a produção de neurotransmissores, falta de nutriente, porque aqui não está falando. Mas para você fazer esse caminho daqui para cá, você gasta ferro, você gasta vitamina B6, você gasta ácido fólico, você gasta zinco, vitamina B1, vitamina B3. Então, são nutrientes que você precisa para fabricar a substância do seu cérebro. Então você precisa estar se alimentando bem, né? Não é só a perda de peso e parar com o processo inflamatório, né? E não é só o macronutriente. Eu vejo não é só o macronutriente. Principalmente essa galera, tipo, que fica no Instagram, postando coisa de academia e tal, muita gente preocupa só com proteína, carboidrato e gordura. Não é só isso, né? Tem os micronutrientes. Eu brinco que tem uma hierarquia, tá? Então a base para tudo, a base é a caloria. O pessoal fala assim, dieta não é só caloria. Eu concordo e eu discordo. Tá? Então, voltando à questão que a gente está falando da progressão. O indivíduo que está em obesidade, ele vira e fala, não como fruta nem vegetal, cara, tranquilo, não preocupa com isso agora. Vão perder peso. É prioridade. Prioridade, vão perder peso. Vão pensar numa dieta flexível, vão pensar em colocar você fazendo o básico e restrição calórica. Beleza? Beleza. Passou dessa fase, a mesma pessoa que ela sai de uma obesidade para um sobrepeso, o que ela fez para sair daqui para cá não vai continuar funcionando. Tem que mudar a abordagem. Só que a abordagem daqui, quando a pessoa ela já muda hábito, é muito mais fácil dela continuar evoluindo outros hábitos. Então, a pessoa que ela treina uma vez a semana e passa a treinar 2, depois 3, depois 4, foi uma escada. Essa pessoa, se eu falasse para ela 4 vezes na semana, inicialmente, ela não treinaria 4 vezes na semana, mas foi uma escadinha. É o que a gente falava de progressão. Então, a gente tem uma base, que é a questão calórica, a gente tem um nível acima, que é a questão do macronutriente, que é realmente importante, tá? Em seguida, eu coloco o micronutriente, que eu acho que é algo realmente relevante para a gente poder trabalhar em conjunto. Depois você tem a questão de ciclo circadiano, o momento que você entrega a refeição para a pessoa, hora do dia, antes do treino, depois do treino, né, que é o nutrient time. E você tem aspectos metabólicos depois, doenças, aspectos hormonais. Então, a questão de doenças, as pessoas hoje colocam como se fosse algo que é a regra. Todo mundo tem uma doença que dificulta a perda de peso. Gente, isso é exceção. Isso é exceção. Isso existe até na psicologia, né? Ninguém é saudável psicologicamente, o conceito de saúde relativo, só que o problema existe um valor em você aprender a observar a subjetividade, relativizar um pouco, para que você não saia aplicando uma forma para todo mundo, que nem todo mundo vai se encaixar na mesma fórmula. Mas quando você esquece que o corpo humano ele é feito de ciclos, ele é feito de processos biológicos e que a gente trabalha muito melhor sobre uma ótica de previsibilidade, de rotina, que o corpo identifica quando a gente foge muito de um padrão, e ele tem um certo gasto, ele sofre um certo estresse para se reorganizar em padrões, a gente percebe que essa ideia de ter hábitos saudáveis, de ter uma rotina, ela é muito boa de forma geral. E o estresse ele é necessário. A gente falava aqui no início que eu ia falar um pouco sobre a questão de nutriente, porque hoje existe também um mito de que quanto mais micronutriente, quanto mais vitamina, melhor. Isso não é verdade, né? A gente tem sistemas no nosso corpo que eles só são ativados quando você tem estresse oxidativo, o que é algo, em teoria, ruim, né? Então, a vitamina e o mineral ela é um contexto onde você tem que ter um equilíbrio. Quase tudo em relação ao que é a fisiologia humana, ela é uma curva I1 invertido.
É um formato de curva e um invertido. As relações humanas é a vida como um todo, né? Então, os extremos são ruins. Então, a gente pensa assim, por exemplo, em relação à própria parte de exame bioquímico, exame de sangue. Você tem lá uma curva e um inverso. O pouco é muito ruim, o excesso é muito ruim, dependendo do que você está avaliando. Nutriente, mesma coisa. Hormônio, a mesma coisa. Então, a gente precisa estabelecer um ótimo, e esse ótimo está no meio. Se você oferece muito antioxidante para a pessoa que não precisa disso, por meio de vitamina, por meio de compostos bioativos, você inibe sistemas de defesa que são importantes no corpo. Então, a gente tem, quando a gente fala de antioxidante, né, acho que é legal as pessoas entenderem um pouco, a defesa antioxidante ela é uma defesa que o nosso corpo tem contra radicais livres. O que são radicais livres? São substâncias, moléculas que são produzidas no nosso corpo ou que vêm de fora, por meio de poluição, por meio de álcool, de cigarro, de exposição solar, de atividade física em excesso. E são moléculas que é como se elas tivessem que andar juntas, em dupla. Então, é uma molécula que ela é extremamente reativa, ela encontra energia de uma outra célula minha, um elétron, rouba esse elétron da minha célula. E ao roubar esse elétron, essa célula começa a entrar em estresse. Então, tem duas maneiras da gente poder reduzir esse radical livre, né, e esse estresse oxidativo. É reduzindo a exposição. Então, a pessoa que fuma, ela deixa de fumar, você reduz a exposição ao radical livre. Ou você oferecendo a defesa antioxidante, por meio da alimentação, por meio de micronutrientes, eventualmente por meio de vitaminas. Então, o antioxidante, o que ele é? Ele é uma maneira de você doar elétrons para essas moléculas reativas e estabilizar essa molécula. Ela não vai roubar da sua célula, do seu DNA, essa molécula que é necessária para ela poder se estabilizar. A atividade física faz isso também? Em excesso faz. Então, o processo de envelhecimento, ele tem muito a ver com o estresse oxidativo. Então, quando a gente para pensar, quando a pessoa fala assim, eu envelheci, meu metabolismo está ruim, é difícil perder peso quando eu estou envelhecendo. Não é uma verdade. Tem trabalhos que já mostram isso. Mas o que acontece é o quê? A nossa célula envelhece quando a gente vai envelhecendo. Então, da mesma maneira que nossa pele do rosto envelhece, a nossa musculatura envelhece. Ela deixa de ser tão eficiente quanto antes. As nossas células renais, nossos néfrons envelhecem, nossos hepatócitos do fígado envelhecem. Então, é um processo geral que acontece. Então, a gente precisa o quê? Oferecer ao corpo as defesas e fazer o que está à nossa volta para não se expor tanto ao radical livre. Interessante. Essa ideia que você passou, né, de que qualquer extremo é de alguma forma problemático, né, tanto o excesso quanto a falta. Isso é verdade também do ponto de vista psicológico. Quando a gente avalia, por exemplo, personalidade, a gente vê que as pessoas que têm uma personalidade muito extrema de um lado ou de outro, elas têm uma tendência maior a sofrer um transtorno. Você vê isso na filosofia, né? Quando Aristóteles fala que a virtude ela é sempre um extremo, né? Um meio entre dois extremos. Então, a gente está, de certa forma, buscando o equilíbrio. Agora, a importância também de entender que o equilíbrio de cada pessoa, ele é individual. Por isso que é importante um atendimento baseado em evidência, um atendimento personalizado e científico, porque antes de começar um tratamento, antes de impor uma forma para a pessoa, você tem que entender qual que é o padrão dela, qual que é o meio, qual que é o equilíbrio dela e fornecer para ela ferramentas alternativas, porque ela vai ter que tentar alcançar esse equilíbrio no momento em que ela está bem, que ela está disposta, em que ela quer seguir uma dieta, mas também ela tem que saber o que fazer no momento em que ela está com menos tempo, ela está sob estresse, ela está num momento difícil da vida dela. Então, é muito difícil fazer esse equilíbrio, mas esse é o dever que a gente deve buscar sempre como profissional, né? E eu acho que é o desafio da vida, né? Porque é mais fácil quando a pessoa ela tem tempo, mais fácil quando ela tem dinheiro para poder, às vezes, pagar por um profissional, ela ter acesso à suplementação. Mas muitas vezes o tempo e o dinheiro se tornam vilões para aquela pessoa. Porque o dinheiro é o mesmo dinheiro que vai fazer a pessoa ir para um vício e comprar uma coisa que às vezes é mais cara, que é uma droga, que é um alimento que é hiperpalatável, por exemplo. E o tempo gera ociosidade. Então é muito comum eu ver pacientes assim, que quando eles tinham pouco tempo, eles faziam mais bem feita a dieta do que quando a pessoa aí aposenta, né? E é uma questão interessante, porque a gente falava agora há pouco, eu falava sobre a questão do metabolismo, né? Em 2021, salvo engano, publicaram um trabalho mostrando que de 20 aos 60 anos o metabolismo é o mesmo. Não muda nada no metabolismo, né? O que eu acho? Aí é uma percepção que eu tenho, não tem nada científico nisso. Mas ao longo da vida, as pessoas passam por fases diferentes. E ao longo da vida, né, a mesma pessoa que aos 20, aos 18, ela passava um perrengue, ela não tinha dinheiro, ela não comia as coisas palatáveis que são mais caras, ela não tinha um carro, ela não trabalhava atrás de uma mesa, ela era mais ativa, ela vai envelhecendo
e ela vai piorando os hábitos dela. Então, quando chegar aos 30, que a pessoa está lá começando a estabelecer no mercado a profissão dela, começa a sobrar um dinheiro, ela começa a fazer uma viagem, ela vai para um restaurante, ela começa a não ter tempo pela prática profissional dela, ela negligencia a saúde dela. Quando chega lá aos 50 ou 60 e a pessoa ela tem muito tempo livre disponível, o que ela fala? Vou curtir minha vida. Vou comer as coisas que eu gosto, vou beber. Então, não é bem o metabolismo. É hábito que a pessoa, com o tempo, vai piorando em razão de uma melhora que ela teve. Exatamente. A pessoa ela vai criando, né, esse tipo de processo sem perceber. É interessante porque a gente estava falando isso, né? Então, até o tempo e o dinheiro em excesso ou em falta também são um problema. É difícil equilibrar. E a gente vai criando aqueles hábitos de criar vícios compensatórios por meio da comida, né? Usar a comida como compensação. Então, naquele dia que você trabalhou um pouco mais, que você resolveu um problema, ou que você resolveu um grande problema e está muito feliz, agora eu vou comemorar, vou me permitir. E aí você começa a associar a comida como algo que eu só vou comer algo bom se eu tiver passado por um sofrimento e uma dor antes. Então, você vai criando mecanismos psicológicos problemáticos disso, né? E vai dificultando para que você tenha uma dieta boa. E tem alguma maneira da gente conseguir construir esses hábitos alimentares, assim, de vida mais saudáveis? Alguma coisa, às vezes, que você fala na clínica que você percebe que os pacientes, ao saber essas coisas, realmente têm uma melhora nesses hábitos? Olha, vai muito do que o Marcos falou em relação ao sistema de recompensa. Então, a pessoa que ela o tempo todo se recompensa com comida, a única maneira que a gente tem é trocar a recompensa da comida por uma outra recompensa. Então, qual que é a maior recompensa que uma pessoa que enfrenta obesidade a vida inteira tem? Ela se vê no espelho fora da obesidade. Nada vai ser mais valioso para ela, nenhum alimento hiperpalatável vai trazer mais felicidade do que ela se ver numa condição que ela nunca esteve antes. Então, é um passo de fé. A pessoa tem que acreditar o seguinte, olha, eu vou fazer isso aqui, né, em prol de algo melhor que me espera. E tem muito a ver com o cérebro isso. Porque a gente tem a questão da dopamina do núcleo accumbens, que é o centro de recompensa, mas a gente tem o córtex pré-frontal, que é aquele cara que freia. Bom, calma, aqui é o que você quer fazer, mas olha lá na frente. Isso aqui de médio e longo prazo, a função executiva de você fazer, ele é o freio de mão. E é interessante porque a pessoa que ela a vida inteira ela come coisas hiperpalatáveis, ela o tempo todo busca, né, ela tem a motivação da comida e gera descarga dopaminérgica, é uma pessoa que ela deixa de trabalhar o córtex pré-frontal e aquilo se torna algo que fica inativado. Então, há uma certa, assim, não é o termo correto, mas ela fica aleijada em relação àquela ativação daquela área do cérebro. Então, por isso que, por exemplo, na primeira infância, é tão importante os pais terem cuidado com o que eles oferecem para o filho. Porque você passa a oferecer para uma criança uma comida de prazer imediato, hiperpalatável, você começa a gerar nela uma associação. Bom, a criança chora. Toma aqui um docinho, para de chorar. O que a criança vai imaginar? Bom, toda hora que eu chorar, eu vou ganhar um doce. A recompensa rápida. E com o tempo, passa a ser uma tendência daquela criança ter essa parte do cérebro menos desenvolvida. Isso é muito problemático. Isso é muito problemático porque a parte do córtex pré-frontal ela está relacionada também ao nosso controle inibitório, né? Entre tentar adiar um pouco a gratificação e a recompensa. E o famoso teste do marshmallow, né? Feito com as crianças, né? De conseguirem adiar aquela recompensa de comer um docinho para ganhar outro, isso está diretamente relacionado à capacidade dela de fazer boas trocas e boas escolhas e sacrifícios mais apropriados ao longo da vida. Então, o mesmo estudo que mapeou as crianças que conseguiram resistir ao teste do marshmallow, elas tiveram mais resultados na vida, em relações profissionais, acadêmicas e pessoais, porque elas conseguem adiar a recompensa momentânea para ter uma recompensa maior, mais durável a longo prazo. Então, sobre o comportamento alimentar infantil, é uma coisa que eu reparei pelo menos na minha vida e eu não sei se é algo que tem algum tipo de embasamento. Mas lá em casa a gente sempre teve o hábito de sentar na mesa de jantar, todo mundo comer junto, sem telas, enfim, eu não sei se isso tem algum efeito negativo no comportamento alimentar. E eu ver que os meus pais comiam e eles terem uma alimentação vasta. Então, por exemplo, meu pai ele é um cara viciado em salada. E eu sou alucinado em salada também, desde criança. Eu acho que eu era uma criança meio estranha. Assim, eu chegava na mesa, quando a gente ia em churrascaria, e eu tinha que comer a salada depois, no final. Porque senão eu comia tanta salada que eu não conseguia comer carne, arroz, enfim. Cara, isso é fantástico. Essa é aquela velha máxima do exemplo que arrasta, né? Então, a introdução alimentar da criança, ela tem que ser bem feita. Só que não adianta, e eu falo isso muito lá em casa, né? Tenho uma filhinha de 2 anos, minha esposa está grávida agora, vai nascer qualquer hora o segundo. Parabéns. Obrigado.
E a gente sempre conversa muito sobre isso, porque não adianta a gente criar uma cultura alimentar lá e os nossos filhos verem a gente comendo uma coisa que a gente não gostaria que eles comessem. É até um conflito para o cérebro da criança que ainda é imaturo entender, poxa, por que ele me manda comer algo que ele mesmo não come, sabe? Então, isso de você criar um contexto alimentar onde a família senta à mesa, tem a conversa, tem aquela troca, porque não é só o momento da comida, é hora da troca também. É hora de você perguntar como foi seu dia, é hora de você ter uma liberação de ocitocina, né, de neurotransmissores que são prazerosos também. Então, se você começa a colocar competidores com isso, é uma tela, é uma televisão ligada, e você tira um pouco o foco do momento, isso gera um prejuízo também. Então, uma coisa assim que é hoje uma preocupação muito grande, eu acho que até na neurociência, é a exposição da criança às telas. Isso é uma epidemia hoje. E a gente pega para ver, por exemplo, né, eu também não tenho muito noção do número, mas casos de hiperatividade, de hiperestímulos em criança, isso é um grande problema. Sim. Ainda mais colocar isso num momento que a pessoa está à mesa comendo, exposição a uma tela. Né? Aí o comer ele vira só uma coisa automática. Automática. Né? Então, restaurante, você vai, hoje em dia você vê, gente, o tanto de família lá com a criança com a tela ligada, ao invés de usufruir daquele momento, compartilhar aquele momento, a criança está lá jogando, está lá vendo E é um momento que a criança vai desenvolver, poderia estar desenvolvendo muitas características que ela não vai desenvolver porque a tela não oferece o mesmo estímulo, né? Isso é para tudo. Habilidades de socialização. Às vezes, o único momento em que a criança vai parar de ter estímulo o tempo todo, parar de ser demandada e ter uma interação um pouco mais suave é no momento da refeição. Ela não vai ter ninguém pedindo para fazer as coisas com ela. Então ela vai conversar, ela vai aprender a ouvir, vai aprender a falar. Ela vai aprender que tem horas que que os adultos conversam algum assunto e que ela observe, que ela escuta, que ela não precisa estar toda hora interagindo, recebendo e enviando o estímulo toda hora. Até na hora de comer mesmo, não sei se isso tem alguma questão a ver com nutrição e tal, mas de sentir a textura da comida, sentir o alimento, o sabor das coisas, né? Se ela tá na tela, não vai prestar atenção em nada, né? Até se ela tá saciada ou não, né? A gente fala muito isso hoje em relação à atenção plena. Sim. É você comer com atenção, é você sentir o gosto da comida, sentir a consistência da comida, usar os seus sentidos para poder interagir de alguma forma com aquela comida. Hoje as pessoas elas não entendem o que é uma refeição. Então a pessoa ela come em pé às vezes, está na pressa, ela pula o café da manhã. Só que ela se esquece que quando a gente para entender como que funciona o nosso corpo, você já para pensar que tudo que a gente produz vem de algum lugar? Sim. Células vermelhas, células brancas do sangue, hormônios, neurotransmissores, tudo isso vem de algum lugar. É do que a gente come. Se a gente secasse a fonte do alimento, não ia ter como construir proteína, não ia ter como construir substâncias químicas, enzimas. Então, tudo vem disso. E as pessoas se esquecem que a hora que você abastece é essa hora e a hora que você vai realmente fazer a coisa funcionar é à noite. E um exemplo que eu gosto de dar muito para os pacientes às vezes é o seguinte: você nunca vai na Disney e você vai chegar lá de manhã e vai ver o parque sujo. Porque à noite é onde o pessoal vai lá e trabalha e limpa o parque. O sono é a hora que tudo do nosso cérebro, do nosso corpo é limpado. Porque é a hora que o nosso corpo tem de rebaixar e de você fazer as coisas acontecerem em relação a você eliminar resíduos tóxicos, em relação a você regenerar a sua célula, renovar a sua célula. Acontece à noite. E hoje a pessoa come com pressa, ela não se cuida, ela não dorme. Aí não dá, né? O processo fecha. E se você tivesse que dar, então, algumas dicas práticas, assim, bem simples para pessoas que estão com crianças, que estão naquele momento, assim, de iniciar a criança na alimentação, estão largando ali o peito, começando a comer mais tipos de comida, quais dicas você daria para a pessoa ter uma alimentação saudável para a criança? Diversificar. Então, eu sei que dá trabalho, tá, gente? Eu sei que dá trabalho, mas é você comprar frutas diferentes, colorações diferentes, texturas diferentes, vegetais com colorações diferentes na hora certa. Em algum momento, eu não acho que também é saudável você privar a criança daquilo que é palatável. Então, a gente vê muitos pais hoje que assim, tentam criar crianças numa redoma de vidro em relação a tudo e até alimentação. Para mim, isso não é saudável também. Mas é fazer a criança passar por todos os sabores possíveis, todas as consistências possíveis e dar o exemplo para a criança. O exemplo, para mim, é o que mais vai mandar, porque não adianta você fazer uma linda introdução alimentar e você mesmo não está fazendo aquilo que você está pregando. Até para hábitos também, para a tela, né? O pai fala para a criança, meu filho não vai ter tela, ele fica o dia inteiro no telefone. A criança aprende muito mais por imitação, né, do que por ordem. Então, pelo que você falou, de uma forma geral,
eu pensei assim, uma maneira que pode fazer sentido já que eu tenho que passar a minha criança por uma diferente quantidade de alimentos, tem que variar um pouco as frutas, uma das formas que você faz cara, respeite os ciclos da natureza. Se tá na época de uma fruta, come a fruta, aproveita a fruta da época. Depois, agora não tem mais laranja, não tá numa época muito boa, tá ficando muito amarga, agora eu vou colocar um pouquinho outra fruta. Então, essa ideia da gente manter alguns tipos de rotinas, de rituais na vida, então, olha, horário da refeição é horário da refeição. Nós vamos parar todo mundo, sentar, olhar no olho, conversar, compartilhar, vamos comer junto, vamos preparar a comida junto, vamos aprender como é que esse prato aqui que a gente fez, como é que isso é feito, de onde que vem a carne, como é que fica pronto esse molho. Então a criança vai ser inserida no mundo real com base em alguns ciclos, né? Ciclos da época, das estações, ciclos dos momentos do dia. Isso facilita também a você adquirir hábitos saudáveis. Você sabe que tem hora para tudo. Então você não fica, né, confundindo muito os horários e os atos que você tem durante o dia. E você pode fazer de uma forma lúdica, para a criança também poder compreender isso, né? E muitas vezes a criança ela não gosta de algum alimento. Isso é muito comum, assim, uma transição de criança para adolescência, por exemplo, onde o adolescente ele fala assim, nossa, eu nunca gostei disso. Tá, mas a sua língua ela vai mudar ao longo da sua vida. A percepção de gosto ao longo da vida ela muda. Então, eu atendo também algumas crianças e adolescentes e a coisa que eu explico é isso, olha, não é porque você não gostava que você agora não gosta. Então, sim, sempre tente experimentar as coisas que você não gostava e vai testando. Hoje está até mais agradável do que eu achava que era. Ajuda muito você ter um bom preparo, né? Porque eu brinco assim, que não é que a comida saudável ela é ruim, mas se você preparar de uma maneira ruim, às vezes vai ficar ruim e vai enjoar. Temperos, é legal a gente usar temperos assim, né? Especiarias, uma maneira geral para poder mudar um pouco o sabor do alimento para a criança não enjoar. Mas, de uma maneira geral, é explicar para a criança que é um processo que é importante, que faz parte da vida. Faz parte da nossa vida a alimentação. E nem tudo vai ser gostoso na primeira vez, né? Às vezes você acha uma coisa ruim, você acostuma, né? O velho ditado, comida japonesa, você tem que experimentar 5 vezes para gostar. Eu experimentei umas 8, cara. Pior que eu gostei de primeira. Eu não consegui ainda. Açaí também não foi de primeira, não. Açaí foi. Café, por exemplo, hoje eu tomo café todo dia, mas quando você é mais novo, assim, é horrível, né? Nossa. E agora, pulando então da infância para a velhice. Muito se fala hoje também sobre dietas para desacelerar o envelhecimento, que podem combater ou desacelerar doenças neurodegenerativas. Eles falam da dieta mediterrânea, de outras dietas. O que você diz um pouco sobre alimentação, né, na terceira idade, por exemplo? Olha, as evidências elas têm apontado que você manter um déficit calórico, ou seja, você comer um pouco a mais do que você gasta, é favorável para a longevidade. Mas o que acontece? É caso a caso. Porque, por exemplo, semana retrasada eu atendi uma idosa com insuficiência renal estágio 4, já avançada, em obesidade, com perda de massa muscular e que eu não poderia dar proteína para ela em excesso porque ela tinha insuficiência renal. Então, eu não posso, num caso como esse, numa doença crônica que ela tem, que ela apresenta, colocá-la comendo abaixo do que ela gasta. Tem que ser próximo, até um pouquinho a mais, por exemplo. Então, não é uma regra, né? A regra é a seguinte, a gente precisa de colocar a pessoa comendo dentro daquela condição dela. Mas em termos nutricionais, a gente sabe que você colocar a pessoa em déficit tende a fazer a pessoa viver mais tempo. Uma vez que o superávit, comer mais do que gasta, está associado à mortalidade, aumento de câncer, doenças neurodegenerativas, doenças crônicas, está associado a superávit calórico, a pessoa comer mais do que ela gasta por muito tempo. E aí entra um pouco da dieta mediterrânea. Por que se fala tanto dela? Porque é uma dieta onde você tem muitas frutas, muitos vegetais, muitos grãos, muitas sementes. Então, te dá uma vasta quantidade de fibras, de antioxidantes, de compostos bioativos. Isso, para a saúde, tende a gerar um desfecho melhor. Mas a gente falava muito da questão, né, de estudos populacionais, porque uma população ela não só se alimenta, ela tem hábitos de vida. Então, quando você pega para ver a dieta ocidental, né, onde você tem muito ômega 6, muito ultraprocessados, você também tem no Ocidente uma tendência a um elemento de estresse mais aumentado. Talvez você estude uma população que não é só a alimentação que está influenciando naquele desfecho, mortalidade ou longevidade. Tem outros aspectos que se envolvem nisso, né? Mas se for me perguntar enquanto ser saudável, eu tenho a dieta mediterrânea como um bom exemplo de como ser saudável. Porque são muitas frutas, vegetais, um consumo bem baixo de refinado. Então, o refinado não é que ele é ruim, mas ele tem muita densidade calórica. O açúcar refinado. Farinhas, de uma maneira geral, refinadas também, né? Porque o que a gente considera alimento calórico? É aquele que você tem um carboidrato com pouca água. Então, uma bala de goma, por exemplo,
né? Que é praticamente um carboidrato sem água. Então, você tem muito carboidrato numa bala de goma. Então, quando você afasta os alimentos que têm muita densidade calórica de uma alimentação, a pessoa ela pode comer mais quantidades de frutas, vegetais, de arroz, de feijão, de batata, e ela não vai ter um ganho de peso porque aquilo tem pouca caloria, e ao mesmo tempo ela entrega para o corpo dela muitos nutrientes importantes. Fibras, vitaminas, minerais, compostos bioativos que tem nos alimentos, por exemplo. Então, a Mediterrânea ela é muito falada nesse sentido, porque ela coloca tudo numa coisa só. Só que não adianta a pessoa ter péssimos hábitos e fazer dieta mediterrânea. Outros hábitos ruins. Aí na nossa conversa eu fiquei até um pouco preocupado, né? Porque eu já venho fazendo uma dieta mais hipercalórica há um tempo. Claro que muito diversificado, como muito salada, vegetais, frutas, arroz, feijão, carne. Diminui absurdamente meu consumo de álcool, de doce. Porque nossa, adolescente, eu pegava um pote de sorvete e comia inteiro, assim, foi uma loucura. Até essa minha mudança de alimentação foi tendo que ser muito progressiva, né? Foi sendo uma mudança da média do meu comportamento alimentar. Mas aí eu fico pensando, como que tem que ser então? É melhor eu ficar um período e reduzir? Como que funciona essa dosagem? Sim. Vai muito da condição do momento da pessoa, né? A gente sabe que tanto o consumo, até da proteína, né? As pessoas hoje acham que excesso de proteína ele é saudável. Tem associações também de excesso de proteína reduzindo o tempo de vida. Sim. Então é importante que as pessoas saibam isso. Uma dieta para ganho de massa muscular não necessariamente é aquela dieta que vai te fazer viver mais tempo. Sim. Porque hoje, assim, as pessoas têm a ilusão de que um corpo atlético estético tem a ver com um corpo que vai viver mais tempo. Não tem a ver. São duas coisas diferentes, né? O que não impede a pessoa de ter o melhor dos dois mundos. Então, o que para mim é o melhor dos dois mundos? É você ter uma pessoa em booking, por exemplo, superávit calórico, ganhando massa muscular, mas é você conseguir controlar marcadores bioquímicos que mostram que a coisa pode estar saindo do controle. Entendi. Principalmente você avaliar um colesterol e um perfil de glicemia e insulina. Se a pessoa começa a entrar em resistência à insulina, o que é o desfecho de toda a dieta de ganho de massa muscular, alguma hora a pessoa vai entrar numa resistência à insulina. Particularmente, eu gosto de estacionar o processo e fazer a pessoa voltar para uma condição mais favorável em termos de metabolismo. Pô, vou ter que entender com ele, pô. É sensacional, todos os aspectos. É porque é igual uma progressão de treino, né? Quando o treinador ele vai te passar uma planilha de treino, tem lá o mesociclo, né? Você tem a fase de choque, você tem a fase que você tem um treino tensional, um treino metabólico, uma fase de descanso. A dieta, ela não segue... e tem muito treinador que, assim, dá a palavra o tempo todo, né? É o tempo todo peso, 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 peso. Não se faz isso hoje mais, até em competições, em atletas fisiculturistas, né? Não é pancada o tempo todo. Tem que ter um tempo, mesmo que a pessoa esteja usando outras substâncias, tem que ter o tempo para aquilo ali recuperar. Descansar. Então, nosso metabolismo pensa assim, pensa no intestino de um cara que come 4.000 calorias por dia. Cara, é o tempo todo digerindo comida. Sobrecarrega, uma hora dá alguma doença. Uma hora dá algum problema. Seja um desconforto, então um pequeno problema que é um mero desconforto. Eu já atendi pessoas que, né, não vou falar que desenvolveu doença de Crohn por isso, porque ela não tem a ver com isso. Ela tem a ver com uma questão da pessoa em si. Mas que foram numa doença de Crohn muito controlada para uma crise muito grande de doença de Crohn, que é uma alteração intestinal importante, uma doença intestinal importante, por excesso calórico, por muito tempo comendo, muitas calorias. E gera um processo inflamatório no intestino, falando de inflamação, né? Então, a gente tem que ficar atento a essas coisas. O alimento em si, ele não é inflamatório, mas você pode caminhar para um rumo onde aqueles hábitos sistematicamente sendo feitos dia após dia, ao longo de muito tempo, geram um contexto inflamatório negativo. Entendi. É tudo ciclo, não adianta, né? Tem que ter o ciclo. Tem que ter o ciclo de intensificar, de descansar, tem que respeitar os momentos do corpo. Isso é muito interessante. E eu estava até com uma dúvida também, porque nesse meu percurso foi surgindo essas questões sobre açúcar e adoçante. Recentemente teve até uma polêmica que o adoçante pode aumentar o risco de câncer. Enfim, tem toda essa discussão. O que você tem a dizer exatamente sobre isso? Olha, são coisas que a gente não sabe, porque o que acontece? Uma coisa que é importante que a gente quebre um mito, tá? Vocês acham que o açúcar engorda? Por si só, não. O excesso calórico dele. O açúcar, em geral, os malefícios dele estão em um contexto onde a pessoa está fazendo excesso calórico. Então, vou dar um exemplo. Em geral, uma pessoa que ela está comendo mais açúcar
mas ela está em déficit calórico, é muito difícil dela ter uma gordura no fígado. Ela pode até ter, tá? Mas é difícil. Ao passo que uma pessoa que ela está fazendo excessos calóricos com pouco açúcar, ela pode desenvolver uma gordura no fígado. Então, o contexto onde o açúcar é tido como vilão é quando você tem uma pessoa comendo muita caloria. Não estou dizendo que o açúcar é saudável, tá? Até porque a tendência da pessoa que come muito açúcar é que ela coma excesso calórico. Geralmente a gente come açúcar na sobremesa, não há mais, né? Você comeu tudo que você ia comer, você já está saciado, já comeu, agora vem o extra, aí vem o açúcar, então... E gera também a percepção hedônica da comida. Porque, olha só, é muito difícil de você abrir um bis e comer 2. Você comer a caixa inteira. Você vai comer 2 bis, você vai comer 2 Oreos num pacote de Oreo. Eu não consigo, gente, desculpa. Eu também não. Não consigo. Então, o que acontece? Está associando aí uma gordura que é muito calórica a um açúcar. Então, um alimento muito palatável, geralmente é uma glicose e uma gordura junto. Aí você cria um alimento que você consegue comer por muito tempo em muita quantidade. Porque se você for comer só um açúcar, pega uma colher de açúcar e tenta comer para você ver. Você não consegue. Então, o mal do açúcar está muito relacionado ao contexto da pessoa. Então, se a pessoa ela continua comendo açúcar, e até tem diretriz de nutrição para isso. Então, em uma pessoa saudável, 10% da caloria da dieta pode vir de açúcar simples. Então vai muito daquela ideia, né? De você se observar. Isso é uma coisa importante tanto para psicologia quanto para nutrição. Se observa. Se você está comendo, você fala, cara, chegou, estou satisfeito, vou parar. Se você faz isso, você está abrindo espaço na barriga para poder comer uma sobremesa sem te prejudicar tanto. Perfeito. Agora, quando você vai no restaurante e pede um prato, não, que delícia o prato. Ah, mas eu pedi o prato à la carte, veio muito, eu vou comer muito. E aí a sobremesa, e aí começam as associações perigosas, né? Ah, mas eu mereço, é porque é o fim de semana, é porque eu tô cansado, é porque essa semana foi demais. Aí você se permite comer mais do que precisa na refeição, ainda come a sobremesa, acorda no outro dia já se sentindo empanturrado, pesado, e vai comer mais, aí passa mal. Então, é um ciclo, né, negativo. E é aquilo que a gente falava de hábitos, né? Muitas vezes a pessoa que come muito açúcar, come muita gordura, ela não vai ter hábitos de atividade física regular e tal, às vezes um sono muito adequado. Então, isso tudo vai juntando e piorando. Vira um ciclo vicioso, né? E aí, até em doenças crônicas como diabetes, você pode dar um açúcar para um diabético? Pode. Só que não pode ser o tempo todo. São cerca de 5% da caloria vindo do açúcar simples, né? Sendo que a pessoa está comendo bem durante o dia. Eu atendo diabético às vezes e a pessoa chega assim, morrendo de medo. Às vezes é uma pessoa mais simples, que ela tem a vidinha dela lá, a vida inteira comeu açúcar. Cara, você vai tirar de uma pessoa... Ela não vai querer viver. Eu atendi um paciente uma vez que ele falou, olha, eu estou vindo aqui porque minha filha insistiu muito, mas eu tenho medo que você tire a minha vida, porque minha vida é comer. Era um cara que ele a vida inteira não teve condições financeiras boas e ele começou a crescer na vida. Ele não é uma pessoa rica, sabe? Mas de onde ele saiu, onde ele esteve, hoje em dia ele pode comer o que ele gostaria. E ele não podia. Então, cara, faz parte da trajetória dele ele chegar, terminar o dia dele e comer o que ele quer. É um motivo de vitória e de orgulho para ele. Como é que eu vou tirar o açúcar desse cara? Sabe? Então, não é tão simples assim como as pessoas acham. Vou chegar lá e vou sair com uma dieta engessada. Não é tão simples, cara. Então, você consegue manejar uma dieta mantendo a pessoa comendo açúcar. Só que a gente tem que explicar, olha, e uma coisa que é legal de fazer, que eu gosto, é você delegar a responsabilidade. Olha, isso aqui tá assim. Você quer continuar assim? Então, o caminho é esse. Se você quiser continuar, né? Coisas que eu não abro mão é saúde. Então, a pessoa ela chega lá, por exemplo, assim, com um percentual de gordura bom. Então, no caso do homem, 16% é um percentual que é alto. Não é um percentual atlético, mas não é um percentual de gordura alto. O cara tá saudável, o cara não tem nenhuma comorbidade e o cara só quer melhorar a estética dele. Falei, cara, é isso aqui. Eu não tenho que te convencer a fazer. Você quer chegar a 10%? Você tem que fazer isso. Você quer chegar a 10%? É isso. Eu tenho que tentar convencer, na verdade, é uma pessoa que ela tá com uma saúde ruim, que vem com pré-diabetes, por exemplo. Aí eu falei, olha, aqui é um outro assunto. Se você melhorar esse aspecto seu aqui, você vai perder gordura. E ao perder gordura, você melhora isso aqui também. Só que eu não posso ser conivente com escolhas ruins que a pessoa está fazendo. Eu tenho que ser a pessoa que vai falar, olha, isso aqui não está legal. Sabe? Então você vai verificar o que a pessoa precisa ou o que ela quer alcançar e negociar e falar, olha, tem meios para você conseguir isso. Dá para negociar e dá para relativizar até aqui. Eu posso colocar opções de comida, opções de hábitos para você que são sustentáveis. Agora, você não vai conseguir exatamente o que você quer fazendo exatamente o que você está fazendo agora, senão você não estaria aqui. Não dá para ter o melhor dos dois mundos sempre. Sabe? E a pior coisa que eu vejo é o conflito. É quando a pessoa, ela, por exemplo, ela queria
se mantém em dieta e não se manteve em dieta, então é um conflito. Ou a pessoa que ela não queria fazer dieta, mas ela fez. Então, ela viajou e não curtiu a viagem. Gera um conflito. Cara, eu devia ter curtido minha viagem. Ou então assim, nossa, eu não devia ter comido o que eu comi. Não, calma, você comeu, mas você curtiu também, relaxa, sabe? Então, quando você está diante do conflito, é o que gera nas pessoas muitos sentimentos ruins em relação à alimentação. E é curioso, porque a culpa, ela é um sentimento associado à impulsividade. Então, a pessoa ela se sente culpada e a tendência dela não seguir a dieta ou, enfim, desistir é muito mais alta, né? E eu penso muito a respeito também de como que nas patologias psíquicas que a gente tem enfrentado tanto e visto tanto, né, aumento de depressão, aumento de ansiedade, como que às vezes elas podem estar relacionadas com maus hábitos, como sono, como alimentação. Existem casos, por exemplo, de pessoas que... Porque hoje em dia a gente tem muita informação. Então, às vezes, você está com um problema na sua vida, mas você não sabe a origem dele. Então, você fala, eu tô percebendo que meu humor está muito alterado. Logo, eu vou no psicólogo. Às vezes, o psicólogo vai te ajudar. Mas se ele não for um bom clínico, ele vai deixar de considerar outros fatores na sua vida que estão influenciando isso. Às vezes, o problema do seu mau humor é a sua alimentação, é o seu sono. E, às vezes, pode ser que seja só psicológico. Chega muita gente para você lá pensando que o problema deles é na alimentação, na dieta, e quando você vai ver o problema maior, na verdade, é no psicológico, é em como que ele lida com os problemas da vida. Isso acontece muito? Acontece muito, e aí eu digo que aí eu trato de nós quanto colegas da saúde, dentro de uma equipe multidisciplinar, nutricionista, psicólogo, educação física, um médico. A gente tem que conseguir identificar as origens dos problemas. Identificar o que é causa e o que é efeito. Quer ver uma coisa que é muito comum hoje em consultório? Queixa de libido, por exemplo. Libido é muito multifatorial, tanto no homem quanto na mulher. Então, às vezes, a pessoa chega achando que é uma alteração que é hormonal, achando que é uma alteração muito específica de coisas que são muito complicadas, e não é. Às vezes é psicogênico, é o relacionamento que não está bom, às vezes está faltando nutriente, pode ser que esteja faltando. Então, são várias coisas que se complementam e que levam a pessoa, às vezes, a dar um diagnóstico, entre aspas, errado e tratar de maneira errada. Daí começam a acontecer assim, mais questões de saúde problemáticas. Porque se você pega uma pessoa da libido problema, né? E se você trata ela com hormônio, sendo que não é a causa hormonal, cara, você gera um grande problema para a pessoa. Você tenta resolver um problema e causa vários outros, né? Então, a gente tem que entender o que é causa e o que é efeito. E aí eu tento realmente ser muito honesto em relação a isso, porque eu sei que a minha ciência me limita até um certo ponto. Então, eu falei no início, cara, tem pacientes que eu preciso que você busque uma psicoterapia. Eu te ajudo até aqui. Aqui eu não consigo acessar, né? Eu tenho médicos que trabalham comigo, eu falo, olha, seu caso agora não é mais alimentar, a gente precisa buscar uma medicação para você usar para você conseguir evoluir. Não são todos os casos, sabe? Então, a gente tem que ter o critério para quê? Identificar até onde vai a nossa ajuda e até onde eu preciso da ajuda de vocês, por exemplo, para manejar um paciente, ou do médico, ou né, do profissional de saúde correspondente àquela queixa que ele tem. E os pacientes, eles aceitam bem, né? Porque a gente tem uma cultura no nosso país de que quem vai para psicólogo é louco, né? Então, essa indicação de que você tem que buscar uma psicoterapia, tem alguns pacientes que entendem isso mal? Tem que pisar em ovos às vezes. Homem principalmente, cara. Homem tem aquela achismo de que eu dou conta de tudo, não preciso. Uhum. E muitas vezes eu atendo mulheres que vêm com essa queixa. A gente vai ficando amigo, não tem jeito, né? Eu não sou psicólogo, mas a gente ouve muitas coisas no atendimento às vezes. Uhum. Então a gente vê que às vezes a mulher ela está num relacionamento que não é sadio e ela está mal de saúde por conta disso. E como é que eu viro para ela e falo assim, o problema não é o seu marido? Ele chega lá e me mata, né? No dia seguinte, vai falar com o marido que eu falei isso, é um problema. Mas a gente tem que ir tentando, às vezes, perguntar como é que é dentro de casa, como é que está o relacionamento, né? E com o tempo você vai com jeitinho falando, olha, você faz terapia? Tenta fazer uma terapia de casal, o que você acha, como é que funciona, né? Busca uma pessoa que você gosta, você não conhece, eu te indico pessoas aqui, porque tem muitos aspectos e que a pessoa não leva para a gente às vezes, e às vezes leva e às vezes não, mas que interfere na vida dela. Então, você mora com uma pessoa dentro de casa, né? Você mora com uma pessoa com um cônjuge, e você vive num problema constante dentro de casa, não tem dieta que resista a isso. Você não vai pensar em fazer dieta, sendo que você tem uma questão muito pior na sua vida em termos emocionais que vão além da dieta.
É louco, né? A gente falou isso no episódio da Renata Moreira, que se a sua relação ela tá ruim, ela é um grande pilar da nossa vida, né? Tudo começa a desmoronar. E é uma das causas mais comuns de iatrogenia. Iatrogenia é isso que eu falei, é você tratar um problema que não é um problema para tentar melhorar uma queixa. É o exemplo que eu dei do hormônio. Você trata uma pessoa com hormônio que ela não precisa para uma queixa, com algo que não tem que ser usado, que é o hormônio, e você cria uma questão de saúde que é a iatrogenia. Os maiores casos que eu vejo de iatrogenia são das pessoas que têm questões no relacionamento ruins. Porque elas são pessoas que não vão dormir bem, que elas vão estar depressivas, que a vida não vai estar boa, que ela não vai estar fazendo atividade física por alguma razão. Cara, tem marido que não deixa a esposa treinar, por ciúmes. Não pode treinar com homem, só com mulher. Cara, desculpa, mas o cara tem que se tratar, entendeu? Sim. O cara tem que se tratar. Mas muitas vezes é uma cultura que a mulher não pode virar pro cara e falar isso. Complicados. Então, às vezes a alteração que a pessoa tem na dieta e, consequentemente, na saúde por conta da dieta, ela é um reflexo de um problema muito maior em outra área. E aí, às vezes, se você resolve, entre aspas, o problema da dieta, você está tirando a válvula de escape que a pessoa tem para um problema muito maior. Isso você vai fazer com que a relação dela piore, com que as outras áreas da vida dela afundem também. Consequentemente, ela não vai conseguir seguir a dieta, não vai ter resultado e vai ficar confusa, porque ela não vai saber qual a causa real do problema. E olha que a gente está falando de coisas, né, que a gente poderia... falar mais horas de vários outros assuntos e é por isso que não tem jeito de uma pessoa querer melhorar com uma dieta de internet. Assim, eu entendo que aí, voltando ao que eu falei, uma pessoa em obesidade, ela consegue entrar no sobrepeso com uma dieta de internet. Só que não com o tempo que a pessoa precisa. Às vezes é uma conversa que você vai ter. Eu tenho paciente hoje, eu tenho 2, que eu sei que só vão para conversar, que eles não fazem dieta. E às vezes é justamente o que eles precisam. Ele precisa de conversar, cara. Não precisa de dieta. E assim, eu não falo nada porque eu sei que vai chegar uma hora que eles vão fazer a dieta. E tem profissionais que dão alta na pessoa, né? Passam para o outro, que eu não acho legal. Então, assim, as pessoas estão carentes hoje em dia de uma coisa que nem sempre... A questão não é só a dieta, às vezes. É o todo da vida da pessoa. Às vezes, na própria conversa, a pessoa percebe alguma coisa, destrava uma chave que começa a melhorar. É o que eu contava para vocês antes, né? Eu não sei se eu conversei isso ao ar, não sei se estava ao ar, nem lembro agora. Mas o único paciente que eu tenho que virou a chave e conseguiu manter a chave virada, já fazem 2 anos que ele virou a chave, é um paciente que ele foi à clínica com 150 quilos e aí ele voltou a segunda vez, não tinha melhorado nada. Voltou a terceira, voltou a quarta. Na quarta, quando ele voltou, ele estava com 20 quilos a menos. Eu falei, cara, o que aconteceu? Esse cara foi pro CTI, sei lá o que aconteceu com ele. Ele me contou, olha, eu estava na praia agora em janeiro, isso tem 2 anos, eu estava na praia em janeiro, o meu filho de 5 anos veio chorando e me abraçou, falando que ele não queria perder o pai dele, porque o papai está muito gordo. Virou uma chave. Tem um áudio muito interessante que está rodando agora na internet, que é a moça perguntando assim, você se mataria por mim? Você me salvaria e se mataria por mim? E você viveria uma vida saudável para viver muito comigo? Exatamente. Então é exatamente isso, né? E dieta, eu brinco assim, ela é o difícil. Atividade física, cara, é uma hora do seu dia. Você gosta, você vai lá, você treina com amigos, você vai lá, poxa, é um momento que pode se tornar prazeroso. O que você come, poxa, se você dorme por noite 6 horas, né? Você vai ter aí 18 horas úteis no seu dia. Você vai ter que comer. Então é muito mais difícil você se manter com uma boa alimentação, porque gasta muito mais tempo do seu dia. E muitas pessoas cometem o erro de, às vezes, de falar o seguinte, comecei meu dia errado, tomei café na padaria, já perdi o dia. Aí avacalho o dia inteiro. Cara, isso é um erro muito grande. É a síndrome da Jaque. Quê? É a síndrome da Jaque. Da Jaque? Ah, já que eu comecei ruim. Meteu o pé na Jaque. Já que eu comecei na quarta, na verdade, vamos começar na segunda. Perdi por 1, perdi por 1000. O famoso, segunda-feira vou começar a dieta. E você tocou no assunto da libido, eu nunca tinha pensado sobre isso. Como que uma pessoa que, por exemplo, está com problema de libido, problema no relacionamento, como que uma dieta e alimentação pode influenciar positivamente ou negativamente nisso? Então, depende exatamente de qual é a causa da baixa libido. Eu vou ser sincero com vocês. É raro de ver uma pessoa com a libido baixa por uma deficiência nutricional. É raro, tá? Existem vários fatores que juntos formam o que é uma libido. Só que, claro, a pessoa que geralmente ela está comendo mal é uma pessoa que não está treinando.
É uma pessoa que está dormindo mal. Esse contexto gera, às vezes, uma alteração de libido. Então, se ao você corrigir a alimentação, isso gera um clique para a pessoa melhorar as outras coisas, aí sim você teve uma melhora da libido. Mas a gente sabe, a libido ela depende de dopamina. Então, a iniciativa do ato sexual é movida pela dopamina, ela depende de testosterona, de estrogênio. No homem também, o estrogênio ele é muito importante para você manter uma ereção, por exemplo, ter uma boa performance. E a obesidade, por exemplo, aí eu volto no que eu falei, tá? Porque nós estamos falando de obesidade, não estamos falando de libido em si. Mas a obesidade, por si só, ela mata muito a libido. Ela gera uma condição, a inflamação dessa gordura da região central, da região visceral e intravisceral, ela modifica muito o impulso de testosterona. Então, um obeso, ele tende a ter uma testosterona muito baixa e estrogênio um pouco mais alto. Isso modifica a libido da pessoa. O estresse também é aumentado. O estresse aumentado. Eu disse assim, os matadores de libido, de testosterona no homem, privação de sono, obesidade, álcool principalmente, inatividade física sim, mas eu acho que é muito mais uma consequência. Tem pessoas que não treinam e têm uma boa libido, por exemplo. Mas quando você junta, por exemplo, uma pessoa que tem obesidade, que bebe e tem uma apneia, por exemplo, né? A apneia é você parar de respirar durante a noite, ter paradas respiratórias durante o sono. Cara, você tem uma pessoa com deficiência de testosterona. Mas não é um cara que você vai ter que repor. Então, a gente vê hoje profissionais pegando uma pessoa com uma deficiência que a gente fala que é funcional, ou seja, ela não tem a deficiência real. Ela tem elementos na vida dela que geram aquela queda hormonal. E aí você pega e medica essa pessoa. Cara... Tá mascarando. Você vai mascarar um sintoma, mas não vai trabalhar a causa e não vai resolver. Então, a libido, aí assim, voltando, né? No homem, se você faz o homem perder peso, a grande chance é que a libido melhore. Mas a perda de peso, como a gente falou, não é só a dieta. É a atividade física, é o sono, é tudo que envolve a perda de peso. Eu vejo muita gente reclamando hoje de que está com dificuldade para dormir. É claro que isso envolve também vários fatores. Muita gente falando, eu tô acordando 3 horas da manhã, preocupado e tudo mais. Tem um pico de cortisol à noite. E às vezes isso tem a ver com a higiene do sono, mas às vezes tem a ver com a alimentação. Às vezes as pessoas estão trabalhando e levam um hábito alimentar muito atrapalhado durante o dia, chega à noite e fala, nossa, agora eu vou poder comer direito. Chega em casa e come macarrão, come coisa muito pesada, vai dormir com a barriga cheia. Quais são as comidas e os hábitos do ponto de vista da alimentação que você recomenda para a pessoa ter mais à noite no dia a dia? Para dormir melhor à noite? Bom, existe uma coisa interessante porque até as pessoas que se veem como saudáveis, elas podem ter alterações de padrão de sono. Então, por exemplo, a pessoa que ela baixa demais o carboidrato ele é importante para a arquitetura do sono. Então, uma dieta low carb por muito tempo ou uma dieta com muito baixo carboidrato, ele reduz seu sono REM, ele reduz seu sono profundo, ele pode gerar, como você falou, aumento de hormônios euforizantes à noite, porque a gente pensa assim, o que seu corpo entende? Cara, eu preciso de glicose. Glicose é o principal daqui. Começou a cair glicose, quem que vai aumentar? Adrenalina e cortisol. Para fazer gliconeogênese e subir a glicose. Então, se você pega uma pessoa comendo muito pouco carboidrato e dosa a glicemia dela, ela pode estar até mais alta do que uma pessoa que não está fazendo uma dieta low carb, pelos hormônios que sobem euforizantes. Então, esse 3 da manhã você acordar pode ter a ver com a má higiene do sono, mas pode ter a ver com ansiedade também. E o que é interessante, né? É você preparar o sono da pessoa ao longo do dia inteiro. Porque, exemplo, se a pessoa ela come uma coisa com muito açúcar à noite, ela vai ter uma hipoglicemia dormindo, por exemplo. Então, uma queixa que às vezes aparece, né? A pessoa fala assim, nossa, eu transpiro demais à noite. Cara, primeira causa é pensar em hipoglicemia. Porque a pessoa tem uma glicose que sobe muito, comer uma coisa doce à noite, né? A glicose cai durante o sono, a pessoa acorda toda cheia de suor, transpirando, causa de hipoglicemia. Então, o que é legal de pensar em comer à noite? São alimentos que vão te dar uma saciedade para você não acordar com fome também. Você tem que dormir minimamente com o estômago forrado lá. Uma quantidade boa de fibras, de proteína e ter um carboidrato lá que é legal pensando no seu sono. Uma batata, o pessoal acha que batata inglesa engorda, né? É uma das coisas que eu mais gosto de pôr a pessoa comer à noite, batata inglesa. Porque você come mais... Se a pessoa preferir, sim. Porque você pode comer mais quantidade. Você pode compor uma dieta com batata inglesa. Cara, você pega lá uma batata inglesa, bota um requeijãozinho, um creme de ricota, uns vegetais. Cara, aquilo ali à noite, ó. Nossa, pipoca então. Pipoca é um excelente alimento para comer à noite. Tem muita fibra, a pessoa fica saciada.
Bota lá algo de pouco estímulo no Netflix para poder assistir. Tranquilo, né? Porque, querendo ou não, à noite a gente tá um período muito grande sem se alimentar e é um período que o corpo vai começar a fazer a reparação, o descanso. Então tem que ter um grau de energia ali para poder utilizar. Eu não gosto muito, eu sei que tem colegas que fazem isso, eu não gosto muito de deixar a pessoa, por exemplo, jantando 6 da tarde e dormindo 10 da noite, cara. Eu acho que é legal para uma ceia. Uma coisa assim, dica assim, um comfort meal, né? Um alimento confortável, bate lá um leite com whey, um morango, faz uma vitamina, se for o caso, sabe? Então, assim, tem coisas que a gente pode jogar. Chocolate amargo é um negócio que é legal de pôr à noite às vezes também. Antioxidante, tem triptofano. O triptofano aumenta a serotonina e aumenta a melatonina depois, né? É uma via. Triptofano, serotonina e melatonina. Então, dá para compor a dieta de várias maneiras diferentes. Pra pessoa ficar... legal você falar isso, porque o pessoal condena muito hoje, não coma chocolate à noite, não coma doce, porque vai estimular processo inflamatório, você vai dormir mal, mas depende. Quanto? Qual tipo de chocolate, né? Tudo é isso, né? Então, é essa pergunta perfeita. Quem está comendo, quando está comendo, o que está comendo, com qual frequência está comendo, quem é aquela pessoa, quais são as condições que aquela pessoa apresenta de saúde ou não, pode ser uma pessoa saudável. Atleta, por exemplo, de endurance. Eu atendo um atleta de endurance que ele é ciclista, né? Cara, ele come 6.000 calorias por dia. E como é que eu vou colocar o cara comendo 6.000 calorias de batata no dia? Cara, é uma montanha de batata. Eu tenho que colocar pro cara sucrilhos, tenho que colocar pro cara chocolate, pizza. Ele é um palito, eu aposto. É um palito. É um palito. Gasta mais do que come. A perna desses caras de endurance é bizarro. Vibrada. Às vezes eu vou nas corridas lá da Pampulha, aí tem os caras que correm maratona e tudo mais. Cara, a perna do maluco parece uma madeira esculpida. De tão magro que o cara é. De processar caloria, né? De processar, produzir energia e gastar. Mas querendo ou não, isso também acelera um pouco o processo de envelhecimento, né? É uma máquina extremamente eficaz, então a gente chama de flexibilidade metabólica. O corpo é capaz de usar vários substratos para gerar energia. Só que essa pessoa tem que entender, é um processo que é saudável? Nem tanto. Eu já atendi pessoas que terminaram de correr uma maratona e urinaram preto. Rabdomiólise. Depois de correr maratona. Pô, no livro do David Goggins ele conta isso. Que tipo assim, ele urinava preto. Por que isso? Porque quando você tem uma grande laceração de fibra muscular, então você imagina que seu músculo está assim. E aí você tem uma atividade que começa a degradar a fibra muscular o tempo todo. Uma endurance, uma prova, uma maratona. Cara, eu já tive abdominose por musculação. Né? Eu provoquei isso, mas musculação também faz isso. Então você tem um excesso de compostos que saem de dentro do músculo para fora. Então, creatina fosfoquinase principalmente, que é uma enzima. E caiu no seu sangue, cara, o rim tem que filtrar. Então, assim, rim, se vire para filtrar esse excesso de secar que caiu aqui. Daí você começa a fazer o rim filtrar, ele entra em falência e a pessoa começa a urinar preto. E é uma emergência médica. O cara tem que ir na hora para o hospital hidratar. Eu atendi um paciente desses que aconteceu isso agora, recente. O cara ele chegou lá na clínica com exame, estava com a CK de 27.000. A CK, pra vocês terem uma ideia, ela vai de geralmente 20 a 200, 150. Ele estava 27.000. Eu falei, cara, sai daqui e vai para o hospital. Ah, mas eu estou bem. Cara, não interessa, tem que ser hidratado. Se alguém tem que dar conta de jogar fora isso aqui. Então, pode acontecer. Isso é saudável? Não. Mas a pessoa é um atleta. Mas as pessoas associam o atleta à saúde. É alta performance quase nunca. Está nas Olimpíadas agora, né? Cara, aquelas pessoas elas vivem em função do esporte. É saudável para o corpo e para a mente? Ela está recrutando o capital físico, o cognitivo dela para uma atividade só, mas geralmente uma atividade de alta performance ela vai durar um pouco menos de tempo, né? Tanto que os atletas se aposentam cedo e depois passam a vida cuidando dos efeitos, né? E equilibrando de uma outra forma. Por exemplo, ultramaratonistas, né? Não é nem de maratona, esses que ficam assim muitos e muitos quilômetros, aqui tem uns de 200 quilômetros, é uma coisa muito louca. Nesse nível. Essa exposição constante a hormônios do estresse, ao longo de muitos anos, se a pessoa for fazendo isso pode envelhecer mais a pessoa? Esse fator, excluindo outras variáveis. Então, eu desconheço trabalhos que tenham acompanhado essa população no longo prazo. Mas se a gente for falar em teoria, sim. Entendi. Porque você tem o tempo todo a produção de radical livre da pessoa, porque voltando ao radical livre, o que ele funciona, né? O seu corpo produz para você ir no próprio corpo e você inativar algo que é maléfico. Então, o corpo ele tem uma autorregulação. O cérebro tem autorregulação também. O nosso corpo ele se autorregula. Então, para o seu corpo é o seguinte, olha, isso aqui está em excesso, vamos matar essa célula.
Então, a parte de neurodegeneração, por exemplo, né, associada à via do glutamato, que a gente falou um pouco disso, né, do excesso do estímulo. Se você tem muito cálcio e muito sódio entrando no neurônio, cara, isso aqui é uma agressão. Vão matar esse neurônio aqui, para poder proteger o cérebro de uma agressão maior. Então, o estresse oxidativo é o seguinte, você colocou o seu corpo sob estresse, vão matar essa célula, porque isso aqui é uma coisa que, se generalizar, vai dar problema. Entendi. Então, o corpo, é engraçado falar isso, as coisas ruins que acontecem com a gente acha que é ruim, uma febre, uma inflamação, uma dor que você tem, cara, é seu corpo te protegendo. É o seu corpo te protegendo de alguma coisa. Muitos males vêm pro bem, né? Sim. Felipe, cara, a gente tá... Eu queria ficar mais algumas horas conversando, mas a gente tá um pouco sem tempo. Passou muito rápido, são muitos assuntos, mas eu tenho certeza que a gente falou muita coisa relevante, muitas dicas práticas que vão ajudar as pessoas. E eu queria fazer uma última pergunta, na verdade, uma provocação para você. Fugindo agora somente da sua área, somente do que a gente conversou aqui no episódio, a gente tá partindo do princípio que as coisas um dia vão acabar, mas tudo que está sendo feito aqui vai ficar por aqui, vai ficar gravado, e você é uma pessoa que já estudou muitas coisas, você tem uma gama muito grande de interesses, né? Eu sei porque eu te conheço. E se você tivesse que deixar uma mensagem, cara, se você tivesse que deixar uma mensagem para as pessoas, a mensagem mais importante que você pudesse dar, a coisa mais relevante que você pudesse falar, baseada em tudo que você já viveu, em todas as experiências que você já teve, qual mensagem você gostaria de deixar para as pessoas no final? Relacionado à nutrição, não precisa. Não? Tudo, qualquer coisa. Posso olhar para lá? Claro, pode falar com a câmera ali. Eu acredito que seja todos que estão nos assistindo sempre se autocriticarem e se autoavaliarem o tempo todo. Porque dentro do que eu vejo hoje na minha prática, as pessoas elas têm muita dificuldade em se autocriticar. Em olhar para elas e falar o seguinte, olha, o que eu tenho que melhorar? Quais são as minhas responsabilidades em relação ao que eu tenho que fazer? Não só em relação à minha família, mas em relação a mim. Estava falando essa questão que você citou, né, sobre o que você daria a vida por mim, mas você viveria por mim, né? Não tem como cuidar do outro se a gente não cuida da gente. E as pessoas deixam as coisas para depois, né? Vou viver aqui, vou viver, um dia eu preocupo. Um dia eu preocupo. Só que elas esquecem que elas podem estar deixando de viver por achar que depois elas podem retornar à saúde que elas um dia querem ter. Então, a pessoa que ela está pensando assim, bom, eu tenho meus 20 hoje, aos 30 eu preocupo com isso. Quando chegar aos 30, ela vai falar assim, não, aos 40 eu preocupo com isso, e a coisa vai se arrascando. Então, você se autocriticar é você pensar assim, bom, o que eu deveria estar fazendo hoje que eu não estou fazendo? Para melhorar a minha vida e melhorar a vida de quem me cerca. Porque se você pensa em melhorar só a sua vida, você está sendo egoísta. E se você olha só para o outro, você deixa de cuidar do outro. Por isso que o conselho é para que você ame o próximo como a ti mesmo, né? Não a mais, não a menos. Tem que ter esse equilíbrio aí. Tem que ter equilíbrio. Então, eu acho que o equilíbrio é o que falta hoje muito na nutrição e é o que eu acho que falta nas relações também. É esse equilíbrio. E é o que eu prego muito, é que as pessoas elas tentem encontrar aquela curva em invertida que a gente falou, né? Os extremos são ruins. Então, vamos pensar no meio. A virtude está no meio. Maravilha, perfeito. Maravilha, cara, eu queria te dar um espaço aí para você divulgar seu trabalho, divulgar suas redes, onde que o pessoal te encontra. Com certeza, depois desse episódio, vai estar cheio de gente querendo marcar a consulta, né? Vai ser um prazer. Eu atendo na Clínica Bilight. Ela fica aqui na Avenida do Contorno mesmo, lá em Santo Antônio, Lourdes. Estou à disposição, caso vocês queiram. Meu Instagram é @felipe.haddad. Vocês podem entrar lá, tem um pouco do meu trabalho. Eu não sou uma pessoa tão instagrâmica ainda. Eu estou me esforçando para produzir mais conteúdo agora. Mas o que vocês precisarem de mim, podem contar que eu estou à disposição. Maravilha. E também sigam as nossas redes, né? Na descrição, tanto as nossas quanto a do Felipe. Perfeito. Então é isso, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Até o próximo. Até o próximo. Valeu. Valeu.